Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Petros de Melo Dev. No vídeo de hoje é a vez do Java. Você vai desenvolver comigo um API REST utilizando Spring Boot, Spring Security para Authentication e nós vamos provisionar a infraestrutura e a pipeline até a AWS utilizando Terraform e GitHub Actions. Projeto muito parecido com o que a gente fez recentemente aqui no canal, só que foi com Node e Nest.js. Se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Assiste lá depois de assistir esse aqui, beleza? Diferentemente do outro vídeo onde nós utilizamos o Elastic Beanstalk, dessa vez nós vamos containerizar nossa aplicação. Ou seja, vamos deployar nossa aplicação em um ECS cluster, beleza? Eu quero começar te mostrando aqui a arquitetura que nós vamos desenvolver. Então vamos ter no centro aqui um Fargate ECS, onde a nossa aplicação vai rodar dockerizada. A nossa aplicação vai se comunicar com DynamoTable, inicialmente local e depois na AWS. A nossa aplicação também vai se comunicar com o Secrets Manager, porque nós vamos dessa vez salvar a chave que nós vamos utilizar para assinar o JWT e para verificar o JWT lá no Secrets Manager. Vamos criar também um ACR, que é basicamente um repositório privado para imagens Docker lá da AWS. Na frente de tudo isso, vamos ter um Application Load Balance público. Isso tudo vai estar rodando dentro da Default VPC lá da AWS. Vamos também monitorar nossa aplicação utilizando o CloudWatch. E tudo isso aqui vai ser provisionado com o Terraform. Aqui embaixo temos um pouco das tecnologias que nós vamos utilizar. Então, Spring Boot é o nosso framework Java. A gente vai utilizar também o Spring Security para autenticação. O Swagger para documentar as rotas. Vamos utilizar o token JWT e vamos também criar uma pipeline do GitHub Actions para automatizar todo esse deploy. Ou seja, a pipeline vai ter algumas credenciais. Com essas credenciais, a pipeline vai conseguir se autenticar na nossa conta e enviar a imagem Docker toda vez que ela for buildada e também atualizar o nosso ECS com a versão mais recente daquela imagem Docker. Além disso, vamos dar uma olhada também na arquitetura a nível de aplicação. A gente vai utilizar uma arquitetura chamada de N-Tier ou N-Layers, onde vamos ter controller, serviço e repositório, bem comum, nada de outro mundo, só que como a gente está falando de Java aqui, o serviço vai ser uma implementação de interface e o controlador só conhece a interface, mesma coisa o serviço só conhece a interface do repositório, e aqui a gente vai ter a implementação do repositório apontando para o DynamoDB. O serviço e o repositório vão gerenciar objetos de domínio, as nossas entidades, e o controlador vai receber DTOs, assim como o serviço também vão receber DTOs, mas a gente vai tentar não compartilhar esse DTO entre duas camadas, mesmo que eles sejam bastante parecidos, para deixar o acoplamento mais baixo possível. E se você quer entender um pouco mais sobre acoplamento e baixo acoplamento ou alto acoplamento, ou por que a gente vai fazer isso dessa forma, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde a gente conversa sobre como fazer software desacoplado. Para cliente HTTP, nós vamos estar utilizando o Bruno, e aqui eu já tenho a coleção dos endpoints que nós vamos criar. Então vai ter o CRUD de usuário, vai ter um endpoint de health check que a gente vai fazer utilizando o Spring Actuator e o endpoint para se autenticar. Apenas essa rota que vai ser autenticada, Get Authenticated User, todas as outras vão ser abertas. Projeto apresentado, vamos codar. Então vamos começar criando nosso repositório aqui, 003 API REST com Spring Boot. Vou deixar privado por enquanto. Beleza, repositório criado, vamos entrar aqui no meu terminal, vamos entrar aqui no Workspace, um mkdir para criar essa pastinha, entrar nela e rodar esses comandos aqui para ele iniciar o repositório Git. Beleza, repositório local criado, se eu atualizar aqui, ele já tem que estar com o primeiro commit. Vou abrir isso aqui no VS Code, vamos aumentar aqui o zoom. Então a primeira coisa que eu vou fazer é salvar minha collection dentro do repositório que nós criamos. 003 API REST com Spring Boot. Vou colocar lá na pastinha que nós criamos agora. Vou chamar o folder name de Collections. Eu vou criar. A gente volta lá para o VS Code e já tem que ter uma pastinha nova aqui, Collections. Então vou começar criando aqui a nossa API e também infra, GitHub, que flows criados aqui para a gente não esquecer. Vamos lá no Spring Start, iniciar o nosso projeto Spring Boot. Então Java, Maven 3.3.4, que é a última versão do Spring Boot no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vamos colocar aqui dev.petrosdemelo. O artifact vai ser API REST do 0. API REST com Spring Boot do 0 AWS, é a nossa descrição. Packaging vai ser Java 21. Vamos adicionar algumas dependências aqui. Vou adicionar o Lombok, DevTools, o Spring Web, Spring Security, o Actuator e vou adicionar o Validation. Haverá outras dependências, mas essas são as que a gente consegue adicionar aqui direto no Spring Initializer. Então, Generate. Vamos entrar aqui já na pastinha que a gente criou agora. API,
está vazia. Vamos extrair o arquivo aqui, copiar todos esses arquivos aqui, colocar na raiz da minha API e apagar esses dois arquivos. A partir desse momento a gente já pode começar a desenvolver nossa aplicação. Eu vou entrar no terminal aqui. O VS Code ainda não verificou que eu tenho um projeto Java, então eu vou dar um reload no window. Está iniciando o Java aqui. Perfeito, iniciou, clear, e vou rodar um MVN Spring Boot Run para ver se está tudo certo. Claro, não vai funcionar porque eu não entrei na minha pasta API. Então cd API e agora sim rodar MVN Spring Boot Run. A aplicação subiu, já tem a rota do Actuator, Spring Security já está funcionando. Vamos começar então desenvolvendo a nossa API. Vou criar minha pastinha Controller, vou criar minha pastinha Service, criar minha pastinha Repository, vou criar minha pastinha Domain, vou criar a pastinha de configuração do projeto. Vou começar comentando aqui a dependência do Spring Security. Quando a gente for fazer a parte de segurança eu descomento e vamos vir aqui em controlador e adicionar o nosso primeiro controller, que vai ser o user controller.java. Então vai ser um hash controller e vai ser request mapping users. Vamos adicionar só uma rota pública, response entity, object get users. Vamos importar esse cara aqui e vou adicionar aqui um post map. Vamos renomear esse cara aqui para create user e vamos iniciar a aplicação. MVN Spring Boot Run. Beleza, aplicação iniciada. Vamos vir aqui no Bruno, create user, escolher aqui local e eu vou enviar essa request para ver o que é que a gente recebe. E aí já estou recebendo aqui users, que é exatamente o que eu estou retornando lá. Então vamos desenvolver aqui esse endpoint de create user. Para fazer isso, eu vou começar criando uma pastinha aqui chamada DTO e dentro dela eu vou criar os nossos objetos. Eu vou ter o create user request DTO Java, vai ser um record e aqui dentro eu vou ter string name, e-mail e password. Mas como isso aqui é um objeto de request, eu também quero documentar utilizando o Swagger. Para isso eu preciso adicionar uma dependência aqui, que é a Spring Doc Open API. Então vem aqui no seu POM, adiciona essa dependência aqui, ó, Spring Doc Open API Starter Web MVC UI. E agora aqui dentro eu vou ter o @schema disponível para ser utilizado. Então ajeitei aqui rapidinho, vamos só adicionar aqui as descrições. Eu também espero que esse objeto seja validado, ou seja, toda vez que o usuário me enviar uma request, se essa request não for válida, eu quero que a aplicação dê 400, retorne 400. Então aqui eu já vou começar utilizando o not empty e vou copiar isso aqui para todos os campos. E agora eu já posso utilizar esse objeto aqui lá no nosso controlador, em create user request DTO. Para que esse objeto seja mapeado no nosso body, eu preciso adicionar uma annotation aqui que é request body. E agora sim o body da nossa request vai ser serializado nesse objeto. Entretanto, ainda não está validado. Vamos iniciar aqui para a gente ver se isso é verdade. Vou aqui no Bruno, vou aqui em body e vou enviar um objeto vazio. Você observa que ele ainda está me retornando users. Eu não quero que ele me retorne users, eu quero que ele me retorne 400. Para fazer isso, eu preciso colocar uma anotação aqui chamada validated no topo do controlador e aqui @valid. Aí agora sim eu espero que a nossa aplicação esteja retornando um 400. Pronto, deu esse erro aqui, bad request, a gente vai tratar isso aqui no futuro para ser uma coisa bem organizada. Eu sou obrigado a mandar o body tudo certinho para ele me retornar aqui com users. Uma vez que a request está válida, o que é que eu espero aqui? Eu quero chamar o meu serviço e quero retornar o ID do usuário criado. Beleza? Então vamos começar definindo o nosso objeto aqui de retorno. Vai ser create user response DTO.java. Também vai ser um record. E aí a única coisa que esse record vai ter vai ser um UUID ID. Eu vou decorar também com esquema e eu vou usar esse objeto lá como retorno no lugar de object. E aqui eu vou dar um var response igual a new create response DTO. Vamos importar esse cara. Aqui eu preciso passar um UUID. Nesse momento só dar um random UUID e vou retornar esse response aqui no ok, tirar esse bar de cá. Não chamamos o serviço ainda, mas eu já espero receber um UUID e o objeto criado. Vamos enviar, então tá aqui. Vamos começar desenvolvendo o nosso serviço. Eu vou vir aqui em service, user service, vai ser um interface e aqui eu vou retornar um UID create user command. Esse cara não existe aqui ainda. Vamos dentro do meu serviço criar aqui DTO. Eu vou criar o create user command.java, vai ser também um record. Eu vou querer um string name password. Vamos importar esse cara para cá e essa assinatura que eu quero. Vamos criar uma pastinha aqui IMPL, então user service impl.java vai ser uma classe, ela implements user service. Vou tirar esse override, não gosto de override de interface. Vamos colocar aqui @service, vamos importar esse cara aqui e importar esse cara aqui também. Beleza, feito isso, o nosso serviço já tem que estar disponível e o nosso controlador já tem que ser possível de receber esse serviço como injeção de dependência. Private final user service
service. Eu preciso prover um construtor para esse cara, então eu vou usar um unbox, acquired args constructor. Eu vou instanciar command, vai ser igual a new create user command. Pegar da minha request esse comando aqui, eu vou chamar um this.userService.createUser e passar esse comando. E eu espero receber var user id. Eu passo esse user id aqui dentro e o meu controlador está pronto. Vamos verificar se está tudo certo. Eu vou enviar e espero receber um UID. E tá aqui, tá vindo o UID. Claro que a gente não tá salvando esse cara em lugar nenhum ainda, mas o nosso controlador tá pronto e a partir de agora eu já sou capaz de criar um teste para esse controlador. Vou colocar aqui test instance. Eu quero que ele seja lifecycle per class, private, user controller. Vamos dar um before all void setup, beleza? Exatamente isso aqui que eu quero, mas eu preciso passar um serviço. Então eu vou mocar esse serviço, mock private user service, importar esse serviço aqui, vou passar this.userService no meu controlador como injeção de dependência e também no before each reset this.userService. Beleza. Vou renomear esse teste aqui para it should call service and return created user ID. Vá, created user request DTO. Vou aceitar essa sugestão aqui. Vamos importar esse cara. Renomear esse cara aqui para apenas request, para não ficar tão longo. Quando var response, vou aceitar essa sugestão aqui. Esse response é um response entity, então eu quero agora o bar. Então var bar vai ser igual a response.getBar. E agora sim eu tenho created user response DTO. Então o que é que eu espero para esse teste? Eu espero que o bar.userID seja diferente de nu, beleza? Então eu vou dar um assert not nu bar.id. E eu também espero que o meu this.service user service, eu espero que o this.userService no created user seja chamado uma vez. Eu vou criar um capture aqui em cima, var capture igual argument capture. Vou capturar para create user command class. E eu posso passar esse capture aqui para capturar esse. Vamos ver o que é que ele está reclamando aqui. User service is not applicable for the argument class. Ah, beleza. Que eu tenho que alterar aqui em vez de capture for class. Então o que é que ele está fazendo aqui? Quando eu chamar o mock, ele vai capturar o argumento e a gente vai conseguir testar esse argumento. Mas antes eu tenho que mockar esse resultado, certo? Então when this.userService.createdUser, beleza. Eu não quero passar esse carinha aqui, eu só quero um N. Ele vai me retornar um UUID, random UUID. Eu posso pegar o comando e fazer um assert equals command.email, request.email, e vou aceitar aqui as sugestões que ele está reclamando aqui. O equals precisa ser importado. Beleza, então eu espero que esse teste passe. Vamos rodar o teste aqui rapidinho. O teste não passou. Not a mock exception. Should be a mock. É porque a gente não iniciou aqui esse cara, né? Então, mockito annotations.openmock this. Isso aqui deve ser suficiente. Vamos rodar a classe inteira aqui. Teste passou, beleza? Então, meu controlador está pronto. Vamos só adicionar algumas coisas aqui, como tag user. E aqui eu vou passar também um operation create a new user. Vamos vir aqui no resource application properties e aqui a gente vai adicionar algumas propriedades. Vamos adicionar esses dois carinhas aqui. Ele já reiniciou. Se a gente voltar aqui agora, eu espero que esse cara esteja funcionando. E beleza, tá aqui funcionando. Então, Open API Definition e já tá com o esquema das nossas requests aqui mapeados. Vamos continuar a nossa aplicação, voltar para cá, vamos criar o nosso serviço. No meu serviço MPL, o que é que eu quero fazer? Eu quero receber esse comando, var user igual a new user. Esse objeto user não existe ainda, então antes de a gente continuar, vamos criar ele aqui no domínio. User.java vai ser uma classe. O que é que essa classe vai ter? Vai ser um private string name, e-mail, password. Eu também quero um local date time created at, local date time updated at. Vamos importar esse cara aqui. Eu vou adicionar um arroba data para ele criar get and setters para mim. Eu também quero um ID, não vai ser long, eu quero UUID e eu quero o builder lá do Lombok. Vamos importar esse usuário aqui. Ao invés de instanciar esse usuário, vamos utilizar o builder, user.builder, e aí eu passo o name, o e-mail, password que está vindo aqui do comando, só que o comando é um record, então não é get, então e-mail, password, beleza? E eu quero criar um random UUID aqui como default. Vou passar aqui essa anotação para ele parar de reclamar. Beleza, já tenho o meu usuário aqui. E aqui eu tenho que chamar o meu repositório. Vou retornar logo esse user.id
na verdade é user.getID, isso aqui é uma classe, mas aqui eu quero salvar no repositório e eu também quero verificar se e-mail já existe. Para fazer isso, vamos começar então com o nosso repositório aqui, repository, new. User repository.java vai ser uma interface. Esse cara vai public optional user find by email. Pronto, esse aqui que eu quero. Em vez de save, eu quero create user. Vou importar esse user aqui, importar esse optional aqui e vou salvar. Posso tirar esse modificador aqui porque se trata de uma interface, então é sempre público. E aqui dentro, no meu repositório, eu vou criar uma pastinha nova chamada mpl. Vamos criar aqui in memory user repository.java. Vai ser uma classe, implements user repository. Vamos deixar ele adicionar os métodos implementados. Apagar esse override aqui. E aqui eu vou adicionar a repository para ele instanciar esse objeto. Vamos começar criando aqui um private final list user. Vai ser um novo array list. Beleza, vamos importar esse do Java Util aqui. Importar aqui também do Java Util. Então esse objeto vai funcionar como o nosso banco de dados em memória. E aqui o que eu vou fazer é um return this.users.stream. E vou aceitar essa sugestão dele aqui. A única diferença é que eu vou colocar esse e-mail no começo aqui. E em vez de find first, vai ser find any. Não tem muita mudança, mas questões de preferência. Aqui no create user, eu vou fazer apenas um this.user do jeito que ele está sugerindo aqui. Massa, eu já tenho o primeiro escopo aqui do user repository memory. Vou fechar esse cara aqui também e vou receber lá no meu serviço como injeção de dependência. Eu preciso passar um required args construct para ele injetar esse objeto. E aqui eu vou fazer o seguinte: var user optional. Muito obrigado, GitHub Copilot. Então ele já está capturando se esse usuário existe por e-mail. E vou verificar aqui if user is present. Só que ao invés de legal argument exception, eu quero criar uma exception nossa. Então vai ser email red exist exception. Vamos criar essa exceção aqui rapidamente dentro do nosso serviço. New folder exceptions. E aqui dentro eu vou criar um email red exist exception. Ele vai estender de runtime exception. Extends runtime exception. Beleza, mas não quero receber esse e-mail. Vamos importar essa exceção lá. Se o e-mail não existe, cria o usuário e salva no repositório. Então, this.user.create user. Diminuiu aqui essa coluna. Pronto, eu já espero que esse serviço aqui esteja funcionando. Lógico, salvando as coisas ainda em memória. Então, vamos fazer esse teste. Eu vou vir aqui no Bruno e vou enviar novamente. Beleza, tá tudo funcionando. Ele retornou o ID aqui. Logicamente, eu não tenho como ver esse usuário, a não ser que eu levante a aplicação em modo de debug. Então, eu vou derrubar esse carinha aqui. Vou vir aqui no meu arquivo main e vou clicar aqui em debug. Ele vai iniciar a aplicação em modo de debug. E aí vamos vir aqui em User Service, entrar no Find by Email, go to Implementations, eu vou colocar um breakpoint nessa linha 24 e vou enviar. Ele parou e agora this.users, se eu clicar aqui, eu tenho size 1, tamanho aqui, tá aqui o meu objeto, John Doe, e aí a gente sabe que esse objeto foi salvo. Se eu enviar novamente isso aqui, eu espero receber um erro aqui, porque eu já estou validando se esse e-mail é único, tá? Então vamos enviar e receber aqui, internal server erro, que e-mail already exists. A gente vai tratar isso aqui já já. E aí o que é que a gente vai fazer agora? Eu não quero salvar esse password do jeito que ele vem. Eu quero salvar ele como um hash usando alguma coisa como bcrypt ou coisa do tipo. Vamos então introduzir o nosso Spring Security e ele que vai fazer esse cara pra gente, tá? Vou finalizar aqui a aplicação, vou vir aqui no POM, vou descomentar o Spring Security e vou criar aqui dentro de configuration, vou criar um securityconfig.java. Eu vou decorar com @configuration. Vou também habilitar Web Security por padrão e vou deixar desse jeito por enquanto. E aí eu vou fazer uma configuração inicial aqui do Spring Security só para ele não bloquear as nossas rotas por padrão. Mas depois a gente vai voltar e vai fazer isso aqui mais detalhado. Então aqui eu vou definir um bin. Esse bin vai me retornar um Security Filter Chain. Vou aceitar essa sugestão dele aqui. Vamos importar esse carinha aqui logo. E aqui eu vou começar a configuração do meu Spring Security. Então vai ser HTTP. O CSRF ele vai ser Disable. Adicionar mais um método no build aqui, authorize requests, na verdade esse de baixo aqui, authorize HTTP requests, request, vou receber esse objeto aqui dentro, any request authenticated. Na verdade o que eu quero é any request, permit all. Session management, session create policy stateless. Isso aqui deve ser suficiente por enquanto. Deixa eu iniciar a aplicação aqui, ver o que ela vai dizer. Beleza, a aplicação iniciou. Vamos chamar esse carinha aqui. E ele permitiu. Então, a nossa configuração inicial deu certo. Ele está permitindo todas as requests por padrão. Vou voltar para cá para a aplicação e a gente vai configurar aqui agora mais um bin, que é o Password Encoder. E aí eu vou retornar um new bcrypt password encoder.
E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou capturar esse bin aqui agora, eu vou receber ele como injeção de dependência aqui. Vamos exportar essa classe e o encoder agora eu posso usar ele aqui embaixo. Então var password encoded igual a encoder.encode command password. E agora sim eu vou usar esse valor no lugar do password do meu usuário e vou iniciar a aplicação como debug só para a gente ver lá que está funcionando. Vamos ver se colocar um breakpoint aqui na linha 37 do meu user implementation. Vamos chamar esse cara aqui. E aqui você pode ver o password já está hasheado aqui pelo Spring Security, que era exatamente o que nós queríamos. Então vamos seguir aqui para a gente criar o teste dessa classe. Go to test, generate test, test instance, lifecycle, per class. É isso. Vamos instanciar private. Também preciso de um mock do repository e também preciso de um mock do password encoder. Vamos importar esses caras aqui. Preciso do before, all. Então, vou fazer rapidinho aqui. Vamos lá, a gente tem dois casos de teste aqui. Um quando o e-mail está disponível e o outro quando o e-mail não está disponível. Vamos começar criando esses casos aqui. It should create a user if email is available. E aqui embaixo também, test void. It should throw an error if email is already in use. Então, aqui eu quero criar o meu comando. Command equals new create user command. Aqui eu tenho que mocar this.encoder. Então, estou mocando esse método aqui. Quando ele for chamado com o meu password, ele vai retornar o encoder do password. Eu espero que o usuário tenha esse valor. E também vou mocar aqui o when this.userRepository find by email. Ele vai me retornar o pitchannel.empty, porque nesse caso o e-mail está disponível. E também vou mocar o this.userRepository create user any, vamos importar esse cara aqui, user. Na verdade eu não quero fazer nada, né? Então do nothing, ou seja, do nothing quando esse método for chamado. Porque que ele está reclamando aqui? Any class users undefined. Bom, já que ele está com dificuldade de importar aqui, vamos ajudar ele então. Import já está sugerindo aqui. Argument matches any. É isso mesmo que eu quero. Beleza, então when var user id equals create user. Beleza, passando o comando. Então estou chamando meu serviço. Só renomear essa variável aqui para ficar mais bonitinha. Chamado serviço mesmo. Então estou chamando o serviço aqui, create user, passando o comando e espero receber um user id. Então o que é que eu tenho aqui? Assert not null user id. Eu espero que this.encoder.encode tenha sido chamado uma vez. Eu também espero que this.repository find by email tenha sido chamado uma vez. User.repository create user também tenha sido chamado uma vez. Vamos quebrar essas linhas aqui. Mas agora eu também quero verificar se o usuário foi criado com o password hasheado, que é esse valor aqui, correto? Var capture igual argument capture for class user.class. Preciso mover esse capture aqui para cima, que eu vou usar ele aqui embaixo, nesse carinha aqui. Então, user capture.capture var created user equals capture.getValue assert equals created user.password. Deixa eu corrigir esse valor aqui, né? Eu espero que esse password tenha esse valor aqui. E também espero que este user ID seja igual ao getID. Seja esse valor aqui. Vamos enviar aqui esse teste. Então, o teste quebrou porque a anotação desse cara aqui está errada. No caso do nothing, eu preciso passar esse método depois. Então, do nothing when this.repository created user. Deixa eu atualizar aqui e enviar agora. Espero que dê certo. Quebrou de novo. Sim, claro, né? Only void methods can do nothing. Então, ele está me retornando um usuário aqui, né? Então, esse created user aqui, ele me retorna um usuário. Quando eu entrar aqui, ó, created user, ele está me retornando um usuário. Então, eu vou fazer uma implementação diferente aqui. Vou apagar esse do nothing, when. Então, o que eu vou fazer é retornar esse carinha para cá. Then answer, eu vou receber aqui uma invocation. E aí, beleza, eu vou aceitar essa sugestão aqui, basicamente do invoke. Eu estou pegando o argumento 0, que é um usuário, e estou retornando um usuário. Então, acho que agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Beleza, passou o teste. E a gente já tem o teste aqui do nosso serviço prontinho. Beleza, se eu não estou enganado, a gente já fez uma rota. Vamos iniciar aqui a nossa aplicação. Iniciou tudo certinho. E vamos chamar aqui. Beleza, a nossa aplicação está funcionando. Vamos então para a segunda rota, que é capturar um usuário por ID. Vou começar criando o nosso getUserByID requestDTO.java. Vai ser um record, que ele vai me retornar um string ID, beleza. Vai me retornar um name, um e-mail, created at, updated at. Beleza, esse ID aqui eu vou criar um UID e vamos documentar isso aqui bem rapidinho. Então, vamos utilizar esse objeto lá no nosso controlador. Aqui embaixo eu vou criar um novo método, public response entity. Ele vai me retornar esse objeto aqui, getUserByID. Eu vou receber um UID. Já fez algumas sugestões aqui, eu vou aceitar. Vamos importar esse objeto. Aqui eu tenho um getMapping.
recebendo um path parameter. Vamos importar o ID aqui e eu preciso passar path variable para ele mapear desse ID e mapear nesse cara de cá. Esse método não existe aqui ainda, por isso que ele está reclamando. Vamos criar esse método primeiro. Vou entrar aqui no serviço. Ele vai me retornar um user.dto get user by ID. User.dto também não existe. Então vamos criar aqui dentro do serviço. Vou criar um user.dto.java. Vai ser um record. Então vou aceitar essa sugestão aqui dele, importar o ID, já está criado. Vamos utilizar aqui agora lá no serviço, importar aqui. Então, aqui no meu controlador, já sou capaz de receber um user.dto. Vou instanciar minha resposta, var response equals. Beleza, muito obrigado GitHub Copilot. E agora sim, aqui de dentro dessa resposta, eu vou passar response.entity.ok, passando a minha response. Aqui eu nem preciso levantar a aplicação, já sou capaz de criar um teste. Vamos vir aqui criar um novo teste. Só dar um var UID, passar um random UID. Também vou dar um var user.dto para mocar esse user.dto. Então já tem esse user.dto, vamos mocar então o retorno do repositório. Vou aceitar essa sugestão aqui. Então quando this.userService.getById, por esse UID ele vai retornar esse user.dto. E aí aqui embaixo também vou aceitar essa sugestão. Então vamos ver o que é que ele vai me sugerir aqui. Body.id e user.dto.id. Beleza, acho que eu vou aceitar essas sugestões aqui. É bom que fica bem rapidinho. E eu também quero que verify this.userService seja chamado uma vez com esse UID. Beleza. Eu acho que esse teste aqui já está passando. Vamos ver o que é que ele está me reclamando aqui, porque o userService MPL não está implementando corretamente o userService, mas eu vou continuar. Passou. E eu acabei de me tocar também que lá no user MPL a gente não implementou o segundo caso. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Então vou copiar esse teste aqui, fazer alguns ajustes só para a gente respeitar o cenário. Eu não espero que esse encode seja chamado, então eu vou tirar esse mock. O find by email eu espero que ele retorne alguma coisa agora. Então eu vou retornar um optional of só um usuário, qualquer usuário aqui é suficiente. Esse created user também espero que ele não seja chamado, então eu vou tirar o mock. Eu vou apagar esses carinhas aqui. O verify eu vou trocar para 0. Então eu espero que o user repository create user não seja chamado. Não preciso desse capture aqui. O find by email vai ser chamado uma vez com esse e-mail aqui. E esse encoder eu espero que seja chamado 0 vezes também com n. Também vou remover esse assert not null, porque na realidade eu estou esperando uma exceção. E aqui é isso mesmo que eu estou esperando. Então assert throws email already in use quando essa linha aqui for executada. Então, beleza. Então, acho que esse teste também está passando. Vamos ver o que é que ele está dizendo aqui. Test result, continuar, e o teste passou. Vamos resolver esse problema de compilação aqui. Vir aqui no userService MPL e vamos implementar esse método que está faltando. Vamos fazer a implementação desse método aqui. Ele está me sugerindo alguma coisa aqui. Acho que faz sentido, vou aceitar. Diminuir aqui. Vamos fechar esse carinha aqui, né? Para a gente ter mais espaço. Esse método aqui não existe. User repository find by ID, por isso que ele está reclamando aqui. Então vamos iniciar criando esse método. Optional user find by ID. Massa, mas eu quero um UID. Beleza? Então ele já parou de reclamar aqui. E aqui ao invés de ser illegal argument exception, eu quero user not found exception. Essa exceção não existe ainda. Vamos criar essa exceção aqui dentro das minhas exceções de serviço. User not found exception. E vamos agora importar essa exceção lá, para aqui de reclamar. Então meu método já está implementado. Get by ID, recebe um ID, responde um user.dto. Massa. Eu vou fazer uma correção aqui. Eu quero que esse created seja local datetime também e a conversão só aconteça lá no controlador. Então eu vou voltar para cá, tirar esse toString daqui e tirar esse toString daqui, beleza? Vou voltar lá no controlador, aproveitar que já caiu no teste, vou tirar esse toString daqui, tirar esse toString daqui também e vamos entrar no controlador aqui e lá a gente faz a conversão, tá? Pronto. ToString. In-memory repository começou a reclamar aqui porque a gente não tem aquele método. Vamos fazer a implementação daquele método. Ele já está sugerindo alguma coisa aqui, eu acho que faz sentido. Vamos importar esse UID aqui. Isso aqui também já está condizente. Então vamos lá no serviço e criar esse teste aqui. Given, when, then. Beleza. Então ele me sugeriu aqui um random UID. Vou aceitar essa sugestão, importar o ID aqui. Eu preciso mocar o usuário que vai vir do repositório. Então var user igual a user.builder, e-mail John Doe,
created yet, updated yet, build. Vamos importar aqui esse local date time. Esse vai ser o usuário que o meu repositório vai encontrar. São 2 cenários, né? Eu vou até copiar logo esse teste aqui. O segundo cenário é quando o usuário não existe. Vou apagar esse usuário aqui, daqui a pouco a gente termina esse teste. Então, when this.repository find by ID, return optional of user. Beleza, vou testar var user.dto service, então this aqui, né? Eu gosto desse this. Get user by ID passando o ID. E aqui o que é que eu vou esperar? Beleza, eu espero isso. Vamos corrigir que esse aqui é um record, né? Então é um ID só. Certo. Vamos ver se ele vai sugerir aqui agora. Massa. Vou aceitar as sugestões dele aqui. E eu também quero verify this.user repository, que foi chamado uma vez com esse cara. Bom, já espero que esses testes estejam passando. Vamos terminar aqui o segundo. Beleza, muito obrigado GitHub Copilot. O usuário por ID não existe. Assert throws, user not found, exception. Vamos importar essa exceção aqui. E eu também espero que esse cara seja chamado uma vez. Vamos rodar a classe toda aqui. Todos os testes passaram. Vou vir aqui no meu terminal, vamos iniciar a aplicação, Spring Boot Run, beleza, a aplicação iniciou, vou executar aqui, então já tenho 2 rotas, Post User e Get Users by ID. Vamos testar essas 2 rotas, vou vir aqui no Bruno, vou criar o usuário foi criado. Aqui nessa coleção eu já tenho um script que salva esse User ID na variável do ambiente, só que tem uma diferença aqui, né? Ele está me retornando o ID, enquanto aqui eu estava usando User ID. Vou copiar manualmente mesmo esse ID aqui. Vou vir aqui em Get User by ID e aí vou botar no lugar dessa variável aqui. E eu espero que ele esteja funcionando. Não funcionou porque deu no point exception. Vamos ver aqui, local date time to string. Claro, a gente não está iniciando esse valor quando a gente salva o usuário, né? Então vamos derrubar a aplicação. Vamos vir aqui em User e vamos vir adicionar aqui equals local. Pronto, já está sugerindo. Só preciso adicionar aqui agora um builder.default. Isso aqui deve ser suficiente. Vamos iniciar a aplicação novamente. Beleza, a aplicação iniciou. Vamos voltar para cá. Apagar esse delete aqui que a gente não está trabalhando ainda. Vou criar. Beleza, ele já deve ter salvo aqui no ID. Eu vou voltar para cá e consumir do ID. Aparentemente não sei exatamente porquê. 200. Tá. Tem que ser ID também, né? Da próxima vez ele já vai. Então vamos copiar esse DDK e vamos botar aqui. Beleza. Agora sim, já estou recebendo o usuário que foi criado, o e-mail que a gente enviou e o momento da criação. Vamos criar logo essa rota aqui de delete user by ID. Essa rota aqui vai ser bem rapidinho, então vamos voltar aqui para o nosso controlador. Vamos fechar isso aqui para a gente ganhar espaço. Public response entity de void. Beleza, já vou aceitar essa sugestão aqui. Aqui vai ser um delete mapping ID. Esse método aqui não existe, por isso que ele está reclamando. Vamos criar ele aqui rapidinho. Então vai ser void delete by ID. Agora eu já sou capaz de criar um teste para esse carinha aqui. Então vamos lá no meu user controller test. Vamos criar aqui teste given var. Beleza, eu vou aceitar essa sugestão aqui. Quando this.controller get user by ID, eu espero que o user service seja chamado uma vez e o teste está pronto. O teste passou. Então o teste está pronto. Vamos lá no meu serviço. Go to implementation. E aqui eu vou criar o beleza. Ele me fez uma sugestão de capturar o usuário primeiro. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou passar o ID direto para o meu repositório. Delete user by ID. Esse método não existe ainda. Então, vamos criar esse método rapidinho aqui dentro do user repository. Vai me retornar void. Delete user by ID. Recebe um UUID. Beleza? Se eu sou capaz de criar um teste para aquele método lá, vamos vir aqui em user service test MPL. E aqui a gente vai criar esse teste. Given. O teste vai ser muito semelhante ao teste do controlador, só que ao invés do serviço, eu espero que ele chame o this.userRepository uma vez. Então o teste aqui está meio que certo. Vamos continuar. Bom, é lógico que ele falhou aqui porque eu não estou invocando o meu serviço, né? Esse do nothing fica aqui no given. E aí, when this.service delete by ID, aí agora sim, né? Não teria como ele passar se eu não estou fazendo absolutamente nada, né? Então o teste passou agora, beleza? Lá no in-memory repository, eu vou deletar by ID. Agora, this.user remove if, beleza? A implementação está certinha. Vamos vir aqui no terminal, derrubar a aplicação, vou rodar todos os testes. E algum teste quebrou, vamos descobrir qual foi aqui. It should return user by ID. Claro, esse teste tinha que quebrar porque a gente realmente mudou alguma coisa, né? Então, o que a gente está esperando aqui é que esse body seja igual ao user.dto.toString. Vamos rodar o teste agora, ver se dá certo.
Pronto, o teste passou e agora vamos rodar todos os testes novamente. Beleza, agora sim, 9 testes rodaram, nenhuma falha. Vamos iniciar nossa aplicação aqui. Vamos atualizar aqui, já tem as 3 rotas aqui. Vamos fazer o put, que é o atualizar. Eu não tinha feito originalmente, mas eu esqueci, né? Então vamos update user. A gente vai passar aqui um put, vai ser host/users, e aí aqui eu vou passar o ID do usuário que eu quero atualizar. Create, atualizar esse aqui também para usar a variável. Beleza? Eu vou criar esse usuário aqui, criei o usuário e agora eu tenho o ID aqui na minha variável. O put vai ter um body muito parecido, eu vou botar esse body lá. Então vou clicar aqui no body, vai ser raw JSON, vou passar para cá. E a única coisa que eu vou permitir o usuário atualizar é o password. Acho que não faz sentido permitir o usuário atualizar e-mail e nome. Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code, aqui dentro do nosso controlador, update user request to.java. A única coisa que esse cara tem é um password. Beleza, vamos copiar esse carinha aqui e voltar lá para o meu controlador. E aqui vamos public response entity. Também vai ser um void update user. Beleza, eu vou aceitar essa sugestão dele aqui. Path variable. Vamos importar esse carinha aqui. Não existe esse método no serviço, por isso que ele está reclamando. Então vamos fazer um put mapping aqui com user ID. Beleza, vamos declarar esse método aqui no serviço. Void update user. Beleza, faz sentido, só o password que é atualizável, então não faz tanto sentido criar um comando só para isso. Vou até renomear esse carinha aqui para update user password. Massa, vamos criar logo o teste para esse método aqui. Test given var UID random UID var request vai ser igual a new update user request DTO. Aqui embaixo vou aceitar essa sugestão aqui. Eu espero essa sugestão aqui tá correta, que user service seja chamado uma vez com esse UID e esse password. Beleza? Vou executar aqui. Ele está reclamando porque o serviço ainda não está implementado, mas vou continuar e o teste passou. Então vamos lá no serviço, public void update user. A sugestão aqui tá boa, então ele captura o usuário por ID. Se o usuário não existe, ele dá uma exceção. Se o usuário existe, encoda o novo password, seta o password do usuário e salva o usuário. Vou salvar isso aqui, vou criar já o teste para esse método aqui. Go to test, teste. O segundo é quando o usuário não existe. Given var o ID, var password 1, 2, 3, 4, 5, 6. When this.user repository vai me retornar vazio, ou seja, esse usuário não existe na base. Então when and then assert throws. Opa, a sugestão aqui já tá boa. Assert user not found. E eu espero que find by ID seja chamado uma vez, mas o save user n não seja chamado nenhuma vez. Opa, esse save não existe, né? Eu usei o método errado aqui. Vamos atualizar esse cara. Nos repositórios a gente vai criar aqui void save e aí recebe o usuário. Nesse caso aqui eu vou retornar o usuário também. Lá no user service eu vou utilizar o save, já está aqui. E no teste sim, eu espero que o save seja chamado nenhuma vez quando o usuário não existir. Nesse caso aqui em cima, quando o usuário existir, então var o ID, password vai ser igual a new password. Preciso mocar um usuário aqui em cima, então vou copiar aqui de cima. Pronto, então estou mocando um usuário. Então pronto, já moquei esse usuário. Quando o serviço procurar do repositório, ele vai achar esse usuário. E eu também preciso mocar when this.encoder encode return encoded path. E no save, return user. É isso aqui parece acurado. Então vamos lá. When this update user igual user, o que é que eu espero? Que o user repository seja chamado uma vez. Eu espero que verify this.encoder seja também chamado uma vez. Eu também espero que o this.user repository save também seja chamado uma vez, mas nesse caso aqui eu quero capturar o usuário para ver se o password foi atualizado. Então, encoded updated password, que esse é o valor que a gente espera de password. Eu vou até colocar um password diferente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo ele está reclamando, eu vou trocar aqui para user arg. E aqui no save eu vou criar um capture. Então ele já está me sugerindo aqui, capture for class user, e eu vou capturar esse capture aqui, var updated user, beleza, faz sentido. E agora eu espero que o get password seja igual a encoded password. Beleza, acho que esses testes aqui vão passar. Vamos executar. Bom, todos os testes passaram. Vamos lá no repository, fazer a implementação deste método para a aplicação parar de reclamar. Ele já está me sugerindo alguma coisa. Eu vou aceitar aqui. Save user, ele remove se o usuário existe e adiciona no lugar. Vamos vir aqui no terminal, reiniciar a aplicação. Beleza, a aplicação reiniciou. Vamos criar um usuário primeiro. Eu vou criar esse usuário e agora eu vou atualizar para qualquer coisa.
E ele deu sucesso aqui no content. A gente vai fazer a rota de autenticação e aí a gente testa a autenticação com o password antigo e depois com o password novo para ver se está tudo certo, beleza? Então já temos essas 4 rotas aqui. Esse health check aqui também deve estar funcionando, tá sim? Porque ele é baseado em uma dependência que a gente colocou desde o começo, que é o actuator. Beleza, a gente só precisa fazer agora a rota de autenticação e a rota de capturar o usuário autenticado. Vamos voltar aqui para a nossa API, vou finalizar o projeto e a gente vai vir aqui, vamos começar a trabalhar com Spring Security. Vamos vir aqui no Security Configuration. Então vamos ajustar aqui o Security Filter Chain para refletir o que a gente quer. A gente quer que todas as requests sejam permitidas, exceto a de usuário autenticado. Então vou vir aqui, adicionar um Request Matchers, passar o método, HTTP Method, é o GET, e a rota é /users/me. Aqui eu vou dizer que essa request eu quero que seja autenticada, todas as outras sejam permitidas. Então vamos ajustar aqui a indentação para ficar mais legível. Se eu atualizar aqui, reiniciar a aplicação iniciou, eu espero que todas as requests continuem abertas, health check também, mas se eu tentar pegar o get authenticated user aqui, ele vai falhar dizendo forbidden. Então vamos começar criando o nosso authentication controller. Vou criar aqui dentro do controlador, authentication controller, vai ser uma classe, anotar ela com hash controller, request mapping vai ser /auth, aqui eu vou ter um único método post mapping /login, vai ser public, então não response entity de object por enquanto, authenticate, e vai receber a request body de authenticate user request DTO. Esse objeto ainda não existe, vamos criá-lo. Quebrar a linha aqui, eu também quero que ele seja válido, valid, e também quero que esse controlador seja validated. Vou importar o request bar aqui do Spring e também o response entity aqui. Beleza, vamos criar esse objeto e também o objeto de resposta, que é authenticate user response DTO. Vamos criar esses dois objetos aqui dentro do DTO. Java vai ser um record, daqui é a response, então só vai ser string access token. Beleza, o objeto está pronto, vamos importar ele lá, deixa eu parar esse servidor aqui. Vamos importar ele aqui, vamos criar o outro, vai ser um record também. A única coisa que ele vai receber é username e password. E agora o objeto está pronto, vamos importar ele aqui. Eu também já vou receber por injeção de dependência aqui o meu public, na verdade é private final authenticate service. Esse objeto não existe ainda, mas a gente vai criar. Mas vamos colocar aqui required args constructor e vamos criar esse service aqui. Vai ser uma interface, ele vai me retornar um string authenticate, método authenticate, recebe um usuário e senha. Tá ótimo isso aqui. Vamos receber ele aqui, importar ele aqui. Então o que eu quero é, beleza, vou aceitar essa sugestão e retornar essa resposta aqui, mas eu vou extrair para uma variável para ficar mais legível. E nomear essa variável aqui para ficar mais semântica, authenticate servers. E aí, beleza, já sou capaz de criar um teste para essa classe. Então vamos lá, go to test, generate, autenticação, você já conhece isso aqui, private authentication controller. Então, given var request igual a new authenticate user request DTO. Vou mocar o retorno do serviço aqui. Então, when this.service.authenticate, then return access token. Request.username, request.password. Isso aqui deve ser suficiente. Tenho que importar o when aqui. Vou importar o when. Response, vou aceitar essa sugestão, mas eu também vou pegar o bar aqui de dentro do response, que é o response get bar. E o que é que eu espero? Assert equals body.accessToken seja igual a accessToken, que é o que eu estou recebendo aqui. Importar esse access equals aqui. E eu também espero que o this.service seja chamado uma vez. Então, deixa eu passar aqui times. Importar esse cara, times. Bom, quando o Java tem problema de importar assim, a gente tem que vir aqui e ajudar o Java. Então, tá aqui Mockito times. Esse teste aqui já tem que estar passando. Vamos rodar aqui. Beleza, passou. Vamos ver se tem alguma outra condição aqui. Não tem. Então vamos criar o nosso serviço de autenticação. Vou criar um new authenticate impl.java. Vai ser uma classe que vai implementar um authenticate service. Vamos implementar aqui os métodos, anotar com @service para ele se tornar um bin. E aqui, como a gente está usando o Spring Security, eu tenho que passar a responsabilidade dessa autenticação para o Spring Security. Então eu vou ter que criar um var authentication token. Ele vai ser um new username password authentication token, esse carinha aqui. E agora eu preciso injetar
Authentication Manager aqui. Private Final Authentication Manager. Esse cara não existe ainda, já vai setar o bin dele. Mas aqui eu vou fazer var authentication é igual a this.authenticate manager e aí eu passo o token. Por baixo dos panos, o Authentication Manager é quem vai lá no repositório, captura o usuário, a gente ainda vai configurar isso. Verifica se o usuário e a senha estão corretos, então é coisa que o Spring Security faz pra gente só tem que usar esse Authentication Manager, beleza? E aqui, teoricamente, eu tenho que retornar um token, mas eu ainda não tenho as dependências criadas para retornar um token, então eu vou mocar esse resultado, return access token. Vamos deixar esse token para depois. Ele está reclamando aqui porque eu não estou recebendo esse cara em lugar nenhum ainda. Então, required args constructor. Beleza. Vamos declarar esse Authentication Manager. Vamos lá aqui no Security Spring. Vamos retornar ele aqui embaixo, bin Authentication Manager vai receber um config que é do tipo Authentication Manager config, aliás, Authentication Configuration, e a gente vai retornar um return config. Isso aqui é suficiente, mas ele pode tornar uma exceção, então vamos só passar essa exceção para cima. Só que agora a gente precisa configurar esse cara aqui para usar o nosso repositório, o nosso User Repository, e capturar as informações do usuário do nosso User Repository. Então a gente vai ter que declarar um outro bin aqui chamado Authentication Provider, e aí eu vou criar aqui um var ao provider, vai ser do tipo DAO Authentication Provider, e vou retornar esse cara aqui do jeito que tá por enquanto. Tá faltando new aqui, que eu preciso receber agora o meu User Repository. Então private final User Repository, e vamos declarar mais um bin aqui em cima que vai ser o nosso User Detail Service. Eu vou retornar username, or vou aceitar essa sugestão aqui, mas vou adicionar um or else throw runtime exception. O que é que ele está reclamando aqui? Porque esse cara não pode, ele está retornando um usuário, e esse usuário não pode ser convertido em user details. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso usuário e vamos implementar implements user details. E ele vai me obrigar a escrever dois métodos aqui. Vamos implementar esses caras. É o granted authorities. Eu vou retornar return collections.emptylist, porque nós não vamos gerenciar authorities aqui. E o username return this.email. Agora sim, esse cara parou de reclamar, mas eu não quero um runtime exception. Eu vou reaproveitar aqui a exceção user not found exception. Então new user not found exception. Aqui é o Petros do futuro. Tô fazendo a edição do vídeo e acabei de perceber que eu cometi um erro aqui nessa parte. O vídeo aí disse pra gente reutilizar essa user not found exception aqui, que a gente definiu lá no serviço. Mas depois, olhando internamente aqui o user detail service, a interface tem uma exceção própria que é a que a gente deve utilizar, beleza? Então, ao invés de utilizar a nossa exceção customizada lá que a gente criou, a gente tem que vir aqui só e substituir por essa aqui, que vem do Spring Security. E aí esse construtor espera uma mensagem, você pode passar qualquer coisa aqui como user not found, beleza? Vou deixar você terminar de assistir sua aula aí, valeu! Então eu estou dizendo para o Spring Security, ó, o bin do tipo User Detail Service, usa esse carinha aqui. Vamos declarar esse aqui como um bin. E aí agora nesse auth provider, eu tenho que setar o User Detail Service como this.userdetailservice e o auth.provider set password encoder this.password encoder. Isso aqui já é suficiente para a gente configurar o Spring Security para utilizar o nosso repositório de usuários como repositório de usuários através desse bin aqui e configurar o Authentication Provider para ele se comportar do jeito que a gente quer. Vamos ver o que é que ele está reclamando aqui em cima ainda. Tá faltando o Required Args Constructor e eu espero que esteja tudo funcionando aqui. Só para te explicar o que é que vai acontecer. Eu vou tentar fazer a autenticação e se eu receber Access Token como resposta, significa que a minha autenticação deu certo. Se eu receber um outro erro, aí a gente vai descobrir o que é que aconteceu. Se a autenticação der certo, aí a gente vai para a segunda fase, que é construir o JWT. Então vamos iniciar aqui MVN Spring Boot Run, beleza, a aplicação iniciou e vou vir aqui agora no Bruno, vamos criar um usuário, criei um usuário e agora eu vou tentar me autenticar com esse usuário que eu criei aqui no Authenticate User. Eu vou vir aqui em Body, vou colar esse carinha aqui, aparentemente já estava aqui e vou enviar. Deu bad request, ele deu esse erro aqui porque eu passei e-mail e ele está esperando username, como a gente pode ver aqui, username, então eu vou salvar e vou enviar.
e recebi aqui o Access Token, ou seja, ele conseguiu fazer a autenticação, o Spring Security já foi lá, encontrou o usuário e fez a autenticação para mim. Se eu passar outro carinha aqui, passar só o john@gmail.com, ele tem que levantar uma exceção porque ele não encontrou. Então tá aqui, ó, retrieve user not found, beleza? Vamos voltar então para nossa aplicação aqui e vamos começar a criar o nosso serviço de token. Para isso, eu preciso instalar algumas dependências aqui. Então vou vir aqui no POM, deixa eu copiar aqui da minha fila a lista de dependências. São 3 dependências e vou adicionar elas aqui embaixo depois de Spring Boot Web. E vou agora começar a implementar o nosso serviço de criação de token. Vamos vir aqui no serviço, vou criar uma nova interface aqui, jwt service.java, vai ser uma interface. A única coisa que eu quero, generate token, não vou receber username, eu vou receber user details. Eu também quero o boolean isTokenValid, e aí vou passar um token e devolver um objeto, e também, dado um token, quero receber o objeto de detalhes. Mas ao invés de devolver um user details aqui, eu vou devolver um user DTO. Vou aproveitar o mesmo objeto lá do meu serviço. Pronto, isso aqui está suficiente para mim. Vamos lá na nossa implementação, jwt service impl.java é uma classe que implementa jwt service. Apagar esse carinha daqui, vamos importar. Isso aqui é um @service. Vamos implementar esses métodos aqui pra gente. Vamos começar então a implementar esses 3 métodos. Eu já sei que vou precisar do meu user repository. Vamos receber aqui required args constructor. Além disso, eu preciso de 2 values aqui que eu vou receber. Vou aceitar essa sugestão aqui, o secret e também o expiration. Então vou receber o expiration e o secret por variável de ambiente. Só vou renomear esse cara aqui para security.jwt.secret -key e aqui security.jwt.expiration. Vou setar um valor default aqui. Se a gente não passar nenhum valor, o Spring Boot vai assumir esse valor aqui. Então, return jwts do JSON Web Token.builder. Vou aceitar essa sugestão aqui. Deixa eu importar esse cara logo. Tá certo a importação, builder, mas as assinaturas aqui estão erradas. Então, subject, user detail get username, issued at expiration vai ser new date mais essa expiração aqui. Esse método aqui, ele espera um key, então a gente vai criar um método privado aqui, private secret key, get secret key, importar essas 2 dependências aqui. E aí do this.secret eu pego os bytes e gero essa aqui. Então aqui em cima eu passo this.getSecret. Aparentemente esse método aqui já está pronto. Vamos criar esse token valid e também esse get user details. Eu vou precisar aqui de um private claims. Esse método privado vai me retornar as claims para um token, porque eu vou reutilizar ele aqui e aqui em cima. Então, get claims. Não vou aceitar essa sugestão porque as assinaturas estão deprecadas. Return jwts.parser verify with this.getSecretKey. Vou buildar esse cara aqui, chamar esse signed claims, passando o token, get payload. Aqui em cima no isTokenValid try catch. Aqui eu vou pegar a exceção expired, jwt token exception, se for o caso, false. E aqui eu vou fazer um this.getClaims.getExpiration after new date. Eu vou retornar isso aqui. Então o token vai ser válido quando a expiração for depois do horário atual. Se o token estiver expirado, ele vai cair aqui na seção e vai retornar false. Aqui, vamos fazer a implementação for var claims, this.getClaims do token, var user e-mail vai ser igual a claims.getSubject, porque a gente aqui em cima está passando o token user details get username é o e-mail, tá um comentário aqui, e aí vou retornar um this.userRepository.find by email map user new user DTO. Daqui a pouco a gente preenche isso aqui, or else throw, e eu acredito que essa classe agora já está pronta para ser utilizada. E aqui no Authentication Service MPL eu vou receber um private final service jwt service, e agora sim eu vou fazer um this.jwt service generate token, passando de dentro do authentication o user details get principal. Isso aqui já deve ser suficiente. Vamos criar um caso de teste para essa classe. Vamos criar aqui o caso de teste. Given when then, quando john.doe@gmail.com, when this.authenticationManager return new. Vou aceitar essa sugestão dele aqui. Na verdade, ao invés de nulo, eu quero que ele retorne a autenticação.
authentication. Então eu também vou mocar esse authentication aqui em cima. Mock private authentication. Vamos importar. E esse mock aqui, quando ele chamar o JWT Service Generate Token, ele vai retornar um Access Token. Vamos var result, vou aceitar esse carinha aqui, aceitar essa sugestão, assert equals Access Token igual result e verify this on Authentication Manager, foi chamado uma vez. Tirar esses moquitos aqui para deixar o código mais limpo. E também quero verify this.jwt Service, chamado uma vez, Generate Token com N. Eu já espero que esse teste passe. Beleza, o teste passou. Vamos criar aqui o teste dessa classe aqui rapidinho. Beleza, já fiz o teste rapidinho aqui dessa classe. Você não vai ver aí porque eu vou cortar o vídeo para a gente ganhar tempo. Mas vai estar lá no repositório, você dá uma olhada. Então todos os testes passaram aqui. Vou fechar essa classe. E agora vamos testar a aplicação, ver se ela está gerando um token. Então mvn Spring Boot Run. Beleza, a aplicação subiu. Vamos vir aqui no Bruno agora. Criar o usuário. Criei o usuário. E vou tentar criar uma autenticação agora. Claro, né? Eu passei o usuário errado aqui, né? Então vamos pegar o usuário que eu acabei de criar e passar a autenticação. Beleza, me retornou aqui um token. Vamos entrar e ver o que é que tem nesse token. Lá no jwt.io. Vou colocar aqui. Esse token tem aqui a sub, john.do. Poderia colocar outras informações, tá? Mas por enquanto tá ótimo. Vamos voltar para a nossa API e vamos criar aqui o filtro JWT Authentication Filter.java. Vai ser uma classe. E aí o que é que esse filtro vai fazer? Nós configuramos o Spring Security para autenticar o usuário para a gente. E configuramos o JWT Service para gerar o JWT para a gente. Mas nós não fizemos nenhum tipo de middleware ou filtro para receber o JWT e verificar que é o nosso JWT e dizer o Spring Security autentica esse cara. E é isso que a gente vai fazer com esse filtro aqui. Então vai ser um Public Class Authentication Filter. Eu vou estender de Once Per Request Filter. Vou pedir para ele implementar os métodos aqui que eu sou obrigado a implementar. Ele vai ser um Component Required Args Constructor Private Final JWT Service, porque eu preciso do JWT Service para verificar que o token é válido. E aqui eu vou fazer algumas verificações. Então da request eu vou pegar o Authorization Header. Se Authorization Header é igual a null ou não começa com bearer, aí ele vai chamar o próximo filtro e vai retornar. Se começa com bearer, então eu vou pegar o token, beleza? Vou aceitar essa sugestão dele aqui. Vou pegar o token e vou verificar se o token é válido. Então vou aceitar também essa sugestão. Is token valid. Então estou passando o token para o JWT Service. E se for válido, eu vou pegar o meu user do token. Vou criar um auth token, new username authentication token. Eu vou passar o user, vou passar null e vou passar uma coleção collections.emptylist, que é como se fosse as authorities desse usuário. Vou chamar o meu security context holder, isso aqui mesmo que ele está sugerindo. E por último eu chamo aqui o meu filtro. Então se o token for válido, eu pego as informações do usuário do token, um authentication token e seto no contexto de segurança. Isso aqui deve ser suficiente para fazer o nosso Spring Security autenticar o usuário. Só que isso aqui pode gerar uma exceção, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um try catch exception e vou fazer o seguinte, security context holder, clear context. Vamos colocar esse carinha aqui em cima, do jeito que eu copiei e colei. E vou invocar um outro cara que é o handle request resolver. Mas eu não adicionei ele aqui ainda, que é do Spring Web. Então, private final handle request resolver. Na verdade é handle exception resolver, e vou pedir para ele resolver essa exceção aqui para mim. Resolver, pronto, resolve exception, pronto. Esse carinha aqui ele vai se encarregar de resolver para a gente e eventualmente vai cair lá no nosso exception filter que nós não criamos ainda, a gente vai criar já já. Então o filtro está pronto, eu preciso usar ele aqui agora no Spring Security. Vamos voltar aqui no Security Config e vamos adicionar algumas coisinhas aqui. Para o Authentication Provider, eu vou adicionar o this.authentication provider, que na realidade ele já estava pegando automaticamente, mas é bom deixar evidente. E vou adicionar um filtro before. O before filter, ele vai ser o username and password authentication filter.class. Então isso aqui já é um filtro que o Spring Security tem lá por baixo dos panos. E eu vou adicionar o nosso filtro aqui, private final. Vamos invocar ele aqui, filter. Então deixa eu renomear ele aqui para ficar bonitinho. E aí sim, this.authentication filter. Então vamos testar isso aqui. O que é que eu espero que aconteça? Se eu enviar um token, eu espero que dê 404, porque essa rota não existe aqui ainda.
ainda, tá? Beleza, deu um erro aqui. Esse erro é porque o Spring Boot não consegue identificar qual é o bin que ele tem que injetar lá no meu filtro. Então vamos voltar lá pro filtro e apenas renomear essa variável aqui de resolver para esse nomezinho aqui deve ser suficiente para dizer o Spring Boot entre qual desses dois ele deve injetar. Então vou salvar, vamos iniciar a aplicação novamente. Beleza, a aplicação subiu. Voltar aqui para o nosso security, tá tudo certo. Vamos vir aqui no Bruno, criar um usuário criado. Vamos tentar capturar o usuário autenticado sem token. Então vou apagar o token aqui e vou enviar e eu espero forbidden. Exatamente, tá tudo certo. Agora eu vou criar um token, então vou me autenticar. Esse token aqui já foi salvo nas minhas variáveis de ambiente. Access token, vamos só colocar esse access token aqui. Então tá aqui, vou enviar e aqui eu já espero receber um 404. Bom, recebi um 400, bad request, vamos ver o que é que ele está dizendo aqui. Falhou para converter string em UID, string me. Ah, já sei o que é que está acontecendo. Na realidade, vamos voltar aqui para nossa API, user controller, ele está caindo nessa condição aqui, né? Então ele está no get mapping barra id, está caindo nessa condição aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos já declarar o nosso controlador novo, vai ser barra me get authenticated user, não tem nenhum path. E aqui nesse meu eu vou receber o user DTO de dentro do security context holder get principal. Eu só preciso fazer o cast dele aqui para um user DTO. E dessa forma eu já espero que o meu endpoint autenticado esteja funcionando. Vamos voltar lá para o nosso Bruno, criar o nosso usuário, fazer a autenticação e chamar a rota autenticada. E agora sim ele está me passando John Doe, beleza? Vamos fazer aquele teste de alterar o password. Eu alterei o password aqui no content. Se eu tentar fazer a autenticação aqui com o password anterior, estou passando 2, 3, 4, 5, 6, eu espero um erro. Então ele já me retornou aqui, ó, bad credentials exception. Eu vou passar qualquer coisa aqui, eu espero já receber um novo token e deu certo. Get authenticated user. Vamos criar um teste aqui antes de a gente continuar. Aqui eu vou mocar autenticação security. Não tenho esse auth token ainda, então var auth token vai ser igual a new. E aí aqui dentro eu vou passar um user.dto null e um collections.empList. Esse user.dto vamos criar ele aqui em cima. Var user.dto, isso é igual a new user.dto. Beleza, ajeitamos tudo. Diminuir aqui para a gente ganhar espaço. Fazendo o mock do contexto de autenticação. E aí quando var response igual a this.controller.get authenticated user, var body, vou aceitar essa sugestão aqui, eu espero que o id seja igual, vamos aceitar as sugestões que ele vai dar aqui e eu já sou capaz de enviar esse teste. Beleza, o teste passou, perfeito. Vamos criar agora então o nosso exception filter. Então aqui dentro do configuration eu vou criar um custom exception filter, na realidade é handler.java. Esse cara vai estender de response entity exception handler. Ele vai ter um decorator aqui que é o controller advice, para dizer o Spring Boot que essa classe deve ser utilizada para lidar com os nossos erros. E aí eu vou copiar alguns métodos aqui da minha fila, que é basicamente os métodos para a gente gerenciar os erros comuns do Spring. Eu vou criar esse erro model aqui embaixo, então vai ser o class erro model. Ele implementa o serializable e vai ser um data, um builder. Vou aceitar essa sugestão dele aqui. E agora a gente vai criar alguns métodos para tratar os erros que nós criamos. Então vamos voltar aqui, vamos ver dentro do service exceptions, a gente tem dois erros. Então vamos tratar o primeiro erro aqui, que é o user not found. Então vai ser um public response entity de erro model handle user not found exception. Ele vai receber uma exceção que é do tipo user not found exception. Opa, isso aqui é TypeScript, né? Então, user not found exception. E aqui ele vai responder um response entity .status http status code. Vou aceitar aqui essa sugestão dele e vou extrair só esse builder aqui para uma linha assim. Então agora toda vez que a exceção user not found exception for lançada, esse método aqui vai ser executado. A gente só precisa adicionar exatamente isso aqui, user not found, e também um http status, na realidade um response status, e é isso aqui também. E aí vamos também agora public response entity de erro model handle email already exist, vai receber uma exceção do tipo email already exist exception.
Aqui em cima já vou colocar exception handler e também response status bad request. E vou só copiar esse carinha aqui de baixo, só que eu vou mandar bad request ao invés de not found. Beleza? Vamos vir aqui no Bruno e testar isso aqui. Vou criar um usuário e vou tentar criar novamente. Aqui, e-mail já existe. Vamos tentar fazer a autenticação com um password inválido. Tá aqui, bad credentials. Esse erro caiu lá no 500 porque a gente não tem um método só para ele. Então ele acabou caindo aqui nessa última condição. Não nessa última condição. Então vamos fazer uma exceção, um método só para ele. Então public, vou aceitar essa sugestão e agora sim, se eu enviar o Bruno aqui novamente, vou criar o usuário e tentar gerar uma autenticação. Ele já mudou aqui a mensagem. Vamos verificar aqui como é que ele responde quando um corpo inválido é enviado. Então eu vou tentar criar um usuário só com nome e e-mail. Vou tentar enviar e tá me retornando aqui bad request, e-mail não pode ser vazio. Então o que é que tá faltando a gente fazer agora? Tá faltando a gente configurar o DynamoDB. Então para isso, você vai vir aqui no Google, vai procurar Docker DynamoDB local. Eu já tenho aqui no meu histórico. Você precisa logicamente ter o Docker instalado na sua máquina. Então eu só vou copiar esse comandinho aqui embaixo, docker run-p. Vamos vir aqui no nosso terminal, colar esse comando. Só vou adicionar um "-d" aqui depois do run, porque eu não quero que o terminal fique preso depois de instanciar. Deu certo. Vamos trazer o Docker dashboard aqui para a gente dar uma olhada. Então tá aqui, ele já está instanciando e eu já devo ser capaz de vir aqui na minha linha de comando e com a AWS CLI rodar DynamoDB list tables apontando para o local. Beleza, então tenho aqui table names vazio. Mas eu não quero ficar gerenciando as tabelas aqui do Dynamo local utilizando linha de comando. Então venho aqui no Google, procuro aqui DynamoDB admin, vai ser esse carinha aqui. Só copia esse comando aqui, instala na sua máquina. Logicamente você precisa ter o npm instalado, eu espero que você tenha. Ele leva um tempo aí, mas depois você pode só rodar um DynamoDB admin e ele vai iniciar esse cliente localmente. Você pode só copiar essa URL aqui e colocar no seu navegador que você vai ver. Então o que a gente vai fazer aqui, nós vamos criar uma tabela dev users. O hash attribute name vai ser o ID do usuário e vamos criar um new secondary index porque a gente também vai pesquisar por e-mail. Então e-mail index é o nome do e-mail e o atributo vai ser e-mail. Eu preciso selecionar o tipo aqui string e vou salvar. Eu já tenho essa tabela criada. Vamos vir aqui na linha de comando e ver se realmente está lá. Beleza, foi criada. Então já tenho aqui o Dynamo local funcionando. Vamos então voltar aqui para a nossa aplicação e fazer a implementação do Dynamo no repositório. Então vou vir aqui em repository, mpl, vou criar uma nova implementação, DynamoDB user repository.java. Ele vai ser uma classe que implementa o user repository. Vamos pedir para ele implementar os métodos que precisam ser implementados. Então beleza, eu já tenho aqui todos os métodos. Aqui eu vou adicionar @repository. Se eu subir a aplicação agora do jeito que está, o Spring vai dizer que não sabe qual é o bin que tem que utilizar, o in-memory ou o DynamoDB. Então eu vou vir aqui no in-memory e vou comentar essa linha. É suficiente. Eu poderia utilizar outras estratégias, mas vamos manter o mais simples possível. E aqui eu preciso receber um public, na verdade eu vou receber um private final DynamoDB client. Só que eu não tenho esse cara, né? Eu não tenho nem o bin e nem a dependência. Então vamos começar instalando aqui a dependência do Dynamo. Vim aqui no POM. A dependência vai ser essa aqui, que eu acabei de copiar. Essa aqui é a versão mais recente no momento que eu estou gravando esse vídeo. Opa, tá faltando abrir chave, né? Eu copiei errado, então eu vou abrir chave aqui embaixo. Beleza. Agora eu vou vir aqui em configurações, vou criar um arquivo aqui, app.config.java. Ele vai ser um configuration. E aqui eu vou receber uma variável de ambiente que vai me dizer qual é a AWS region, aws.region. Se eu não receber nada, vai ser US East 1, AWS region. Beleza, eu preciso importar esse value, não do Lombok, mas... Então eu importei aqui o value corretamente, o @value corretamente, para ele mapear a configuração para essa variável. E aqui eu vou declarar um bin que é o DynamoDB client. Eu vou dizer que é o local DynamoDB client, return DynamoDB client.builder.build. Aqui eu tenho que passar a region e aí eu recebo aqui a string e também tenho que passar o endpoint provider override na realidade. URI.create, ele não está achando esse URI, então vamos ajudar ele aqui. Import Java, é esse cara aqui mesmo. Então URI.create e aí eu passo aqui o URL do Dynamo local. E também preciso passar as credenciais. Provider vai ser o default credentials provider.create.
Então, aqui já está suficiente, só tenho que anotar aqui com @bin, mas eu vou adicionar aqui um conditional on property, porque eu quero que esse bin só inicie quando eu disser que o dynamo.local é igual a true. E aí aqui embaixo eu vou copiar e vou declarar o DynamoDB client. Só que aí eu vou trocar aqui a condição dele, vai ser conditional on missing bin DynamoDB client. Remover esse carinha aqui. Ou seja, o que é que vai acontecer? Essa variável vai fazer com que um bin seja instanciado apontando para o Dynamo local. Se o Dynamo local não for instanciado, ele vai iniciar um bin apontando para o Dynamo normal da AWS. Beleza? Isso aqui já deve ser suficiente. Vamos voltar aqui para o nosso user repository e fazer a implementação aqui do nosso repositório. Além do Dynamo client, eu vou também receber uma variável aqui, value de ambiente, dizendo qual é o nome do Dynamo table. Então, vou aceitar a sugestão aqui. E vamos começar as nossas implementações aqui. var command é igual a carry request.builder. Já vou também chamar o build aqui. Table name vai ser table name. O index name vai ser email index, é o que a gente criou lá. Expression attributes value é exatamente isso aqui que ele está sugerindo. Só preciso importar esse carinha aqui do SDK, importar esse carinha aqui do Java Util. E por último, a gente tem que adicionar esse aqui condition expression do jeito que ele está sugerindo. Então eu já tenho a minha request pronta. Vamos renomear aqui para, em vez de comando, para request, para respeitar a terminologia deles. Response vai ser igual a this.dynamodbclient.query, passando essa request. Então já vou fazer uma verificação aqui, if response.items.size é igual a 0, então return optional.empty. Na realidade, ao invés de items.size, eu vou usar o count e aí eu vou equals 0. Se o count não for 0, eu vou capturar o item aqui do index 0 e vou mapear o item para o usuário. Então, user.builder.build, id vai ser uuid from string item.getIDs, beleza? E-mail, name, password, created at item.get, mesma coisa, só que aqui eu preciso converter para um local datetime, então local datetime.parse, beleza? Então, mesma coisa aqui para o updated at, e agora eu tenho que retornar esse usuário. Como eu sei que eu vou precisar repetir esse builder aqui no outro método, eu vou criar um método privado aqui embaixo, private user. Vou me retornar um user map to user, beleza? Vou aceitar essa sugestão aqui. Ele vai receber um map de item, this map to user de item. E aí a gente apaga esse carinha aqui. E vamos colocar esse método privado lá embaixo. E vamos lá agora, find by id. Aqui vai ser var request, vai ser igual a get item request, builder, table name, exatamente essa sugestão aqui que ele deu. Essa sugestão aqui também está válida. If response.item igual a nulo. Na realidade não vou fazer dessa forma, vou fazer if response has item. Ele me retorna um optional.empty, senão eu vou pegar o item e retornar um optional of this.mapUser de item. Beleza? Então esse método também já está pronto. Find by id, create user, var request vai ser igual a put item request.builder.build. Vamos colocar aqui o table name e vou aceitar essa sugestão aqui dele, exatamente isso aqui, só que eu vou extrair esse map para record, var record, e aqui em cima eu vou salvar o mapa aqui no record. Beleza, isso aqui deve ser suficiente. Aceitar essa sugestão aqui. Então DynamoDB put item, isso aqui retorna um usuário, eu retorno o próprio usuário, return user. Delete user by id vai ser var request é igual a delete item request.builder.build, table name, e que é exatamente essa sugestão que ele me deu aqui, vou aceitar. Vou aceitar essa sugestão também e retorna void. Tem um método save também, então eu vou fazer no save, vai ser var request é igual a put item request. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o create, vou copiar lá e colocar no save. Só que no create eu vou adicionar uma condição a mais, que eu esqueci de colocar, que ele já está até me sugerindo aqui. Então, no create, a condição vai ser que o e-mail não exista. Então, dado esse e-mail aqui, esse valor tem que ser único. O e-mail não exista. Já no save,
eu vou aceitar o que ele disser, porque eu estou realmente sobrescrevendo um recorde lá. Vamos ver o que é que ele está reclamando aqui ainda. Ah, sim, eu preciso adicionar um required args constructor. O nosso repositório já está pronto. E aí você começa a perceber como o acoplamento funciona, né? Vamos voltar aqui rapidamente para a arquitetura. A gente criou um repositório inteiro aqui que vai apontar por Dynamo e a gente não mexeu absolutamente em nada no serviço nem no controlador, porque todas as interfaces e as abstrações foram mantidas. Então fiz a alteração do in-memory para o DynamoDB. Vamos ver se esse cara vai funcionar. Então Spring Boot Run. Na realidade, antes de rodar, eu vou vir aqui nos Resources, Application Properties, e eu vou adicionar um aqui, dynamodb.local igual a true. Isso mesmo que eu estou esperando no app-config. Vamos ver. Dynamo local. Corrigir isso aqui. Beleza. E vamos iniciar. Beleza. A aplicação deu pau. Vamos ver aqui qual é o erro e a gente já corrige. Ah, sim. Ele falhou aqui a cadeia de injeção porque eu não passei esse Dynamo Table de canto nenhum, então ele não conseguiu instanciar esse repositório, e aí todo mundo que dependia dele também falhou, mas é só adicionar aqui o nome dev users, ou seja, se o DynamoDB Table não vier do Application Properties, ele vai assumir que é dev users. E aí, só para a gente manter as coisas bonitinhas, vamos copiar esse DynamoDB aqui e deixar lá no app-config também DynamoDB, e aí a gente ajeita aqui DynamoDB, e aí eventualmente o DynamoDB Table vai vir aqui do app user, beleza? Mas no momento vamos deixar desse jeito mesmo. E agora eu espero que subindo a aplicação tudo funcione normalmente. Beleza, a aplicação subiu, vamos lá no Bruno, vamos criar um usuário e aí deu certo. O usuário foi criado, vamos vir aqui, entrar e a gente já pode ver o usuário aqui, ó. Como a aplicação agora não está usando o banco e memória, eu devo ser capaz de derrubar a aplicação e subir a aplicação novamente. A aplicação subiu, vamos voltar aqui no Bruno e vamos vir aqui no Get User by ID e passar o ID que foi criado anteriormente, que está lá no Dynamo, que é esse aqui, 9E7A. Então 9E7A, vou enviar e ele tem que trazer esse usuário do banco, beleza? Então deu certo. E aí, para a gente encerrar aqui a parte da API e entrar na parte de infraestrutura, vamos só rodar os testes com o Jacoco. Então vou vir aqui no POM, vou adicionar aqui alguns plugins. No final aqui você desce no build, nessa lista de plugins aqui vamos adicionar mais um plugin e adicionar aqui o Jacoco e vou rodar nvm clean install. Beleza, deu certo. Vamos minimizar tudo aqui, entrar em API, target, vamos abrir essa pastinha aqui no Finder e aqui de dentro do target eu tenho site, Jacoco, e eu vou abrir esse index.html aqui no Brave. Beleza, eu tenho 52% de cobertura, a única coisa que não está coberta, o DynamoDB Repository e Memory Repository que a gente acabou de fazer, né? Então, o Memory Repository eu não vou fazer, vamos fazer os testes aqui do DynamoDB Repository rapidinho, então eu vou fechar aqui. Vamos abrir o nosso arquivo DynamoDB Repository, go to test, generate test, criar testes para eles todos, e eu vou fazer os testes rapidinho aqui, mas você vai ver já cortado, tá? Beleza, terminei os testes aqui, estão todos passando, você pode conferir aí no repositório. Vamos rodar novamente aqui mvn clean install para a gente atualizar lá o resultado do Jacoco. Agora sim, o save está pronto, então 100% e 88% aqui de cobertura de código. Uma cobertura muito boa se tratando de que apenas o in-memory user repository não foi testado. Bom, então a nossa API está pronta. Vamos começar agora desenvolvendo a nossa infraestrutura na AWS utilizando Terraform para disponibilizar nossa API para os nossos clientes. Beleza, então vou sair aqui da minha API e vou entrar na pasta infra. Eu preciso iniciar o CDK Terraform init template TypeScript. Esse / local aqui é para dizer ao Terraform que o controle de estado vai ser local. Ele me fez uma série de perguntas aqui, eu vou só dizer que é AWS. E caso você não tenha o CDK-TF instalado, você pode vir aqui no Google, você procura Terraform CDK Installation, e aí você vai cair aqui nesse primeiro link. Como instalar, você faz a instalação, precisa ter o Node e também precisa ter a Terraform CLI. Eu vou agora rodar esse comando aqui, npm install CDK-TF provider AWS. Já fiz a instalação. Se eu vier aqui agora em infra, eu vou ter aqui alguns arquivos e eu vou começar limpando esse projeto. Então vou excluir o testes, vou excluir o help, vou excluir o gesto, vou excluir o setup e por enquanto só. Vou criar uma pastinha aqui dentro chamada lib. Dentro dessa lib eu vou ter a project.stack.ts, onde a gente vai definir aqui as nossas stacks. Então vou exportar uma classe project stack. Daqui ela estende Terraform stack. Reiniciei aqui o VS Code para ele perceber que agora a gente está tratando com projeto TypeScript também. Então agora ele já está visualizando aqui, fez a importação, importar esse constructs aqui também, e aqui dentro a gente vai definir os nossos recursos. Então aqui em cima eu vou criar uma interface de configuração. Então eu vou receber só um environment e também vou receber a região.
da AWS que eu quero fazer. Config, apagar isso aqui que ele não precisa. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um new AWS Provider. Vou importar de cá, é esse mesmo, this.aws provider, e vou passar a região. E isso aqui é suficiente para a gente apontar o nosso projeto Terraform para as credenciais do ambiente. Mas eu não tenho nenhuma credencial configurada aqui no momento. Então, se eu entrar aqui no meu arquivo de configuração de credenciais, está vazio. E se eu rodar AWS STS Get Caller Identity aqui no meu terminal, eu também vou receber um erro porque não existe nenhum token de segurança enviado. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos entrar aqui no Brave. Eu já estou autenticado na minha conta pessoal. E a gente vai vir aqui AM, Users. Eu tenho um usuário aqui que eu utilizo para a linha de comando, então a gente vai clicar nesse usuário, vai vir aqui em Security Credentials e vai criar um novo Access Key. Seleciona essa opção aqui, confirma que você entende e avança e cria esse Access Key. Vou copiar esse valor de cá, o Access Key, vamos voltar lá nas minhas credenciais. Vou salvar aqui e vou pegar lá o secret e vou salvar aqui também. As credenciais estão configuradas. Eu vou dar um clear e vou rodar AWS STS Get Caller Identity. Eu espero já receber que eu estou autenticado nesta conta com este usuário e deu tudo certo. E aí, antes de a gente definir os nossos recursos aqui, eu vou vir aqui na main, vou apagar essa classe que estava aqui, que a gente esqueceu de apagar antes, e vou instanciar agora o Project Stack. E as configurações eu vou passar em Environment Dev, vou aceitar essa sugestão aqui, mas a região vai ser US East 1. Então já estou instanciando aqui a nossa stack. Vamos vir aqui agora e definir o que é que a gente vai fazer. A gente vai criar o DynamoDB Table. A gente vai criar o SR Repository. Então vamos voltar aqui para nossa arquitetura. A gente vai criar essa tabela. A gente vai criar o SR Repository. A gente vai criar o cluster Fargate. Vamos criar o CloudWatch. Então eu vou criar o CloudWatch em seguida aqui. CloudWatch. O Secrets Manager. Vamos fazer isso aqui e depois a gente faz o resto. Então vamos criar aqui o Dynamo Table, vai ser new DynamoDB Table, o scope é o this, eu vou aceitar essa sugestão aqui. Então name, eu vou concatenar aqui o meu environment name com users, hashtag ID, attributes, eu preciso passar 2, na verdade aqui é só attribute, e aqui eu vou passar 2, é o ID e o e-mail, eu preciso do e-mail como um atributo presetado, senão não consigo criar um index. Aqui o deletion protection eu vou dizer que é falso, porque depois eu vou deletar, billing mode paper request, vou aceitar essa sugestão, e global secondary index, vou aceitar essa sugestão também, só que vou trocar esse e-mail index para underline aqui no meio. Então, teoricamente a nossa tabela está pronta, a gente pode até rodar cdktf apply, cdktf apply e ver se ele vai fazer essa criação lá ou não. Toda vez que a gente roda um apply, ele mostra pra gente um resumo do que vai ser feito e aqui ele está dizendo que vai ser adicionado 1 e tem 0 para modificar e 0 para destruir. Se eu vier aqui, voltar aqui na AWS, clicar aqui em serviços, vir aqui em DynamoDB, a gente vai ver que não tem nenhuma tabela aqui criada no momento. Então, tables, eu tenho 0 tabelas criadas no momento, mas no momento que eu aprovar aqui, ele vai levar um tempo, mas ele vai lá e cria essa tabela pra gente. Então, a tabela foi criada, levou aí 25 segundos. Se eu voltar aqui e atualizar, a gente já consegue ver essa tabela aqui, Dev Users, que é a tabela que a nossa aplicação vai adicionar os usuários lá. Inclusive, a gente já é capaz de vir aqui na API. Eu vou criar um terminal aqui do lado, cd sair e entrar na API e vamos iniciar a aplicação apontando agora para o Dynamo do ambiente. Então, vou vir aqui em Main, Resources, Application, vou comentar essa linha aqui, MVN, Spring Boot Run. A aplicação subiu, vamos abrir aqui agora o nosso Bruno e vamos tentar criar um usuário. Então, create user, body tá certinho, vou enviar aqui e o usuário foi criado. Se a gente voltar lá no console da AWS, clicar aqui em Explore Items, vim aqui em Dev Users, eu espero ter um usuário aqui. Então, foi o usuário que eu acabei de criar, john.doe@gmail.com, exatamente o que a gente enviou aqui. Vamos seguir criando os nossos recursos, voltar aqui para o VS Code. E aqui eu vou armazenar essa tabela numa variável. Então, const DynamoDB igual a new DynamoDB. Vamos criar agora o nosso SR Repository. Então, const Repository vai ser igual a new SR Repository. Contexto this. Vou aceitar essa sugestão. Então, o name vai ser se inscreve no canal. Image Scanning Configuration True. Toda vez que a gente vê uma imagem, ele vai escanear por vulnerabilidades. E vou adicionar também aqui image tag mutability mutable.
porque eu quero poder enviar imagens diferentes com a mesma tag, por exemplo, tag dev ou latest. Já tem o repository. Vamos criar agora o nosso CloudWatch. Const CloudWatch vai ser igual a new CloudWatch group, log group, é esse aqui. O contexto vai ser o this. Vou chamar só de CloudWatch group. O name vai ser /ws, /ss, /se inscreve no canal. E vou colocar um retention days de 7 dias apenas. Beleza, já tem um CloudWatch aqui. Vamos agora capturar o secret. Então, const secret vai ser igual a new data AWS SSM parameter. Esse aqui de baixo, this secret. E aqui eu vou passar um name. Esse aqui vai ser o name. E aqui só para explicar, nós não estamos criando um secret aqui. Nós estamos apenas capturando esse secret e as informações desse secret. E lá na frente eu vou ser capaz de, com esse objeto, enviar para o nosso SCS dizendo, baixa esse secret aí. Agora a gente precisa criar as permissões que o SCS Service vai utilizar. Então ele precisa ter acesso ao DynamoDB, ele precisa ter acesso ao secret e ele precisa ter acesso ao CloudWatch e ao repository. Então o que a gente vai fazer aqui, nós vamos fazer const iam_row vai ser igual a create iam_row. Eu vou isolar isso aqui no método privado porque eu sei que vai ficar um pouquinho grande. Então create iam_row. Eu vou chamar esse cara aqui, em vez de create iam_row, create iam_service_row. E vamos começar a definir aqui os nossos recursos. Ele vai retornar um iam_row. Ele está reclamando porque nada retorna ainda. Const row é igual a new iam_row. O contexto é o this service_row. Vou aceitar essa sugestão. Aqui dentro eu vou passar o name. Então vai ser service_row. Na realidade eu vou prefixar isso aqui com o environment. Então this.environment service_row. E esse environment precisa de uma variável de classe private environment string. E aqui embaixo this.environment é igual a config.environment. Tem um typozinho aqui, então vamos corrigir. Environment. Agora sim, this.environment. Vamos até corrigir isso aqui também. Vai ser this.environment. E aqui embaixo eu já vou dar um return row para ele parar de reclamar ali, mas aqui eu preciso colocar agora as policies. Então, assume policy row vai ser igual a new data, esse cara aqui, data AWS AM policy document. O contexto vai ser o this, vou aceitar essa sugestão aqui também. E no final vou passar um ponto JSON, que ele vai transformar tudo que a gente escrever aqui dentro em um JSON e vai passar para cá. Então, colocar um statement. Dentro desse statement vai ter só uma policy. Vou aceitar essa sugestão aqui. Então, allow SS task. Então, essa iam_row pode ser assumida pelo SS task. Beleza, aqui embaixo agora eu tenho que fazer um new iam_row policy attachment. A gente vai adicionar uma policy da AWS a essa row. E é exatamente isso aqui. Essa sugestão aqui está certa. E agora vamos criar um new iam_row policy para adicionar as nossas policies a essa row. Esse nome aqui precisa ser único, né? Ele sugeriu o mesmo nome. Então vamos renomar para service row policy execution. E aqui eu tenho que passar com a row.name. E a policy vai ser um new data, mesma coisa que a gente fez lá em cima, .json. Service row policy. Vou adicionar aqui um statement. Vai ser actions. Vai ser um conjunto de actions do DynamoDB. Então, vou copiar aqui da minha fila esse conjunto de actions. Vou colocar aqui. Então, vai ser todos esses actions no resource dynamodb table.arn. Qual foi o nome da variável que a gente chamou aqui em cima? Foi dynamodb. dynamodb.rn, dynamodb.rn/*. Eu não tenho DynamoDB neste contexto. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou adicionar this.dynamodb e aqui em cima eu vou armazenar esse DynamoDB em uma variável. Private DynamoDB é um DynamoDB table. E aqui sim, vou fazer this.dynamodb e agora eu tenho acesso a essa variável aqui embaixo. Então, eu vvou adicionar essas actions nesses recursos. Vou adicionar outro recurso aqui também, que é para baixar o secret. Então, o resource vai ser this.secret. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no DynamoDB. This.secret ***. Eu preciso salvar esse secret também como uma variável aqui. Private secret data AWS secret manager. Na verdade é SSM parameter. E aqui eu vou fazer this.secret. Isso aqui é só organização de código, tá? Eu poderia escrever tudo no construtor e daria tudo certo. Os actions vão ser
get parameter. Na realidade eu posso simplesmente passar um asterisco aqui e é suficiente. Não uma vírgula aqui. Então já adicionamos as permissões aqui para ele baixar o secret. E isso aqui deve ser suficiente. Se não for, a gente resolve mais tarde. Então esse método aqui está resolvido. Eu tenho o IAM row que nós vamos utilizar no Fargate Service. Aí aqui embaixo eu preciso começar a definir o meu container. Aliás, antes da gente definir o container, para a gente ter alguma coisa para colocar dentro do container, vamos rodar isso aqui primeiro. Eu vou tirar essa variável aqui só para o TypeScript parar de reclamar. Vou tirar essa aqui também. Daqui a pouco a gente bota ela de volta e a gente vai criar esses recursos aqui do jeito que estão e depois a gente volta para continuar. Vamos rodar aqui esse CDKTF apply. Ele não achou esse dev secret porque a gente realmente não criou. Então vamos criar esse SSM parameter aqui rapidinho. Eu vou entrar aqui no Google, random keygene. Vou copiar um valor aqui aleatório. Vai ser a nossa chave. Copiar esse aqui. Vamos aqui no console e procurar parameter store. Parameter store. Aqui no parameter store vamos criar um parâmetro novo. Dev secret. Vai ser um secure string. E o valor vai ser esse aqui que a gente acabou de copiar lá. E eu vou criar esse parâmetro. Por que não criar esse parâmetro aqui no Terraform? Eu poderia, mas para os efeitos desse vídeo no momento eu prefiro não gerenciar esse recurso diretamente no Terraform. Então eu vou tentar rodar novamente e eu espero que ele funcione dessa vez, porque ele vai lá e vai achar esse parâmetro. Ele já achou, vou aprovar aqui. Então aplicou tudo, 5 recursos adicionados. Vamos fechar nossa API aqui por enquanto. Vamos voltar lá no console e a gente pode pesquisar aqui por SR, Elastic Container Registry. O repositório que se inscreve no canal já foi criado e eu vou copiar agora a URI aqui porque eu quero enviar nossa imagem para lá. Então vamos vir para cá, entrar aqui em API. Vou voltar novamente o nosso terminal aqui, cd:/API, e a gente vai criar o nosso Docker file, tá? Então aqui na raiz da API, Docker file, a gente vai ter 2 steps aqui, então from Maven 3.9.4, Eclipse, já está me sugerindo aqui, Java 21, base build, a gente vai setar o workdir, vai ser /app, eu vou copiar o POM para dentro, vou rodar mvn -b, é isso aqui mesmo. Na verdade eu não preciso desse -b. E aí eu vou copiar o source desse jeito aqui. E vou rodar mvn run package. E também vou dar um ds skip test, porque eu espero, ajustar isso aqui, run, porque eu espero que os testes tenham sido rodados antes na pipeline. Aqui no segundo step eu vou capturar de Eclipse, Murin 21, JRE, Gemi, workdir também vai ser o app. E eu vou copiar do build, vou aceitar essa sugestão dele aqui. Então do build eu vou copiar o jar, vou dar um expose na porta 8080 e vou rodar esse comando aqui que ele está sugerindo. Teoricamente o nosso Dockerfile está pronto. Vamos buildar a imagem da nossa aplicação e enviar lá para o repositório que foi criado. Então aqui dentro no terminal, deixa eu abrir aqui para ficar maior, vou dar um docker build -t, vou passar o nome do meu repositório, vou colocar latest e um ponto. Pronto, ele já buildou, a primeira vez que ele roda ele demora um pouco. E aí agora eu quero enviar essa imagem que a gente acabou de criar lá para o repositório. Para isso eu preciso me autenticar. Então para fazer o login eu preciso fazer o seguinte. AWS SR get login password. Vou passar aqui region, do jeito que está aqui no meu histórico. US East 1. Vou aproveitar o meu histórico aqui. Só vou trocar de dev app para se inscreve no canal, que é o nome do repositório que a gente criou agora. Então se eu fizer isso aqui eu espero receber docker autenticado. Então login com sucesso. Eu vou copiar esse carinha aqui para facilitar. E agora eu posso fazer docker push all tags, passar o nome do meu repositório. Pronto, ele já fez o push. Vamos olhar lá no AWS console. Então vou clicar aqui, eu espero ter uma imagem e a imagem tá ok. E a partir daí a gente pode voltar lá para a stack e começar a definir o nosso container. Então vou desfazer o que eu tinha feito aqui. Const container definition vai ser igual a alguma coisa aqui. Não existe um tipo do TypeScript direto do provider que tipa esse container definition pra gente. Então eu vou criar aqui dentro do lib types.ts e vou copiar de um projetinho aqui que eu tenho, vou colar aqui e eu tenho aqui o container definition com todas as coisas que o container espera, beleza? Então, se você quiser usar, também pode usar. Vou tipar esse cara aqui, importar de lá. E agora eu tenho os autocompletes aqui. Para o name desse container, eu vou chamar de this.environment container. A imagem exatamente essa aqui. Repository URL latest, que é o que a gente acabou de enviar. CPU eu vou passar 512 e memory eu vou passar 1024. É essencial true. Vou aceitar essa sugestão aqui, só que em vez da porta 3000, a porta 8080, que é a que a gente está expondo lá. Environment eu tenho
tenho duas variáveis de ambiente. Vamos conferir quais são. Vamos vir aqui, Application Property. Eu não tenho nenhuma setada aqui ainda, mas eu tenho sim o do repositório. Vamos ver aqui, Dynamo Table. Ele está esperando receber um DynamoDB Table Name. Então vou colocar aqui Table Name. Vai ser igual a Table Name ou dev.users. Também tenho aws.region. Esse é AWS Region. Então vou passar esses dois aqui. Name, Table Name, value this DynamoDB. Beleza? E agora tem o name, AWS region, value config.region. Beleza, aparentemente são essas duas variáveis de ambiente. Mas eu também tenho um secret. Aqui dentro de secret eu vou referenciar ao secret que a gente está salvando a chave por JWT. Vamos então adicionar aqui no Application Properties, security.jwt.secret vai ser igual a JWT secret ou JWT secret está suficiente. Vamos capturar e colocar aqui. Então, ele vai ser carregado como uma variável de ambiente, mas de uma forma segura para a nossa aplicação. E eu preciso ir lá onde a gente está usando isso no JWT Service Implementation. Na realidade, eu vou respeitar o que a gente definiu aqui. Então, security.jwt.secretKey, eu vou colocar aqui e também tem um expiration. Vamos colocar aqui secret expiration. Se eu quiser receber por variável de ambiente também, expiration. Mas eu vou deixar um valor default. Beleza, vamos voltar aqui agora para nossa stack. O nome está certinho, JWT secret, JWT secret. E por último, log configuration, que eu quero que esse container envie os logs lá para o nosso Cloud Watch. Então, log driver, se é AWS logs, options. Preciso passar aqui AWS logs, -group, e aqui ele vai me fazer uma série de sugestões que eu vou aceitar. Então tá certinho. Eu também vou adicionar um health check aqui, é um health check interno do container, ou seja, o container vai ficar verificando se ele está saudável. Eu vou aceitar essa sugestão, só que em vez de health aqui vai ser actuator/health. Então o container definition tá ok, vamos minimizá-lo aqui e começar a construir o resto. Essa sugestão dele aqui está muito próxima da realidade, só tem um problema, não é container definition, é ECS Task Definition, e aqui eu preciso passar como um fn encode JSON. Vamos só conferir aqui, family this environment.task. Esses valores aqui precisam ser similares ao que a gente colocou no container, network mode, AWS VPC. Preciso passar aqui a task row ARN, que é o IAM row que a gente criou lá em cima. Agora que a gente tem a task definition, vamos criar o nosso cluster. Então const cluster é igual a new cluster, SS cluster, esse daqui de baixo. Vou aceitar essa sugestão de nome aqui. Settings, vou passar aqui só um setting, que é exatamente esse aqui que ele está sugerindo. Vou passar um objeto de configuração aqui. Vamos ver o que é que ele está sugerindo. Execute command configuration login override. É exatamente isso aqui que eu quero, mas eu quero tirar essas duas propriedades do S3 aqui. Então o cluster está criado. E agora eu preciso criar aqui um load balance. E eu vou também colocar isso aqui dentro de um método privado. Então, this create load balancer. Essa parte aqui vai ficar muito grande, então eu quero também colocar no método privado. Então, private create load balancer vai me retornar um LB. Então, const LB é igual a new LB. Vou aceitar essa sugestão aqui que ele está dando. Então, name this.environment LB e já vou retornar esse LB aqui para ele parar de reclamar. Além disso, eu preciso adicionar aqui security group subnets. Então, vamos criar o security group aqui em cima. Security group vai ser new security group this LB security group. Vamos passar algumas propriedades aqui. Name, vou aceitar essa sugestão. E o VPC ID vai ser alguma coisa que a gente ainda vai descobrir. Security Group é como se fosse formas da gente definir regras de networking dentro da AWS. Então a gente precisa definir nesse Security Group que o Application Load Balance pode ser chamado na porta 80. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então new VPC Security Group Ingress Rule. O que eu vou dizer aqui, beleza, exatamente isso aqui. Tá errado aqui, eu tenho que dizer IP Protocol é o 6, que é o TCP. Beleza, agora sim, tudo certinho. E eu também preciso de um new VPC Security Group Egress Rule. Vou aceitar essa sugestão aqui. Aqui vai ser a mesma coisa. E vou adicionar esse Security Group como parte aqui do meu LB. Então, Security Group.id. Eu preciso colocar esse Security Group em um VPC. E a gente não vai criar um VPC aqui só para isso. Então, a gente vai utilizar o default VPC. E aí eu vou definir aqui Private VPC. Vai ser igual a Data AWS VPC.
VPC. Vamos importar esse cara. E aqui, já no construtor aqui em cima, this.vpc vai ser igual a new. Vou aceitar essa sugestão. E a única coisa que eu vou passar aqui é um default true. Então ele vai verificar qual é o default VPC e vai trazer esses dados para cá, para essa variável. E agora lá embaixo, nesse security group, fazer this.vpc.arn. ID, na verdade. E também falta as subnets aqui, tá? Então, junto do meu VPC lá, eu vou criar um private subnets. Vai ser um data AWS subnets. E aqui, depois da definição do VPC, eu vou fazer um subnets igual a filter. Vou passar um filtro aqui e essa sugestão está correta. Então, eu estou capturando quais são as subnets dessa VPC pelo VPC ID. E vou copiar esse cara e botar lá embaixo. Vamos criar aqui um listener. Então, const listener vai ser igual a new lb listener. Vou aceitar essa sugestão. Na porta 80, protocolo HTTP. Exatamente isso aqui que ele está sugerindo. E o default action vai ser type fixed response. E vou aceitar essa sugestão. Em vez de 200 vai ser 404. Ou seja, quando ele não achar nada, ele vai responder isso aqui. E a mensagem vai ser not found. Isso aqui na realidade não é um array. Então, vou copiar aqui e colar de volta. E o listener está pronto. Aqui embaixo eu tenho que definir um target group. Então, target group vai ser igual a new lb target group. Contexto this, target group. Vamos começar aqui. VPC ID é o this.vpc ID. Não preciso do name. Target type vai ser IP. A porta vai ser 8080, porque isso aqui já é a porta interna do meu container. Protocolo HTTP, exato. E o health check aqui a gente vai configurar agora também. Enabled true, 30 segundos de intervalo. O path vai ser actuator/health e traffic port, exatamente o que ele está sugerindo aqui. E agora eu preciso criar uma regra de listener aqui. Então, new lb listener rule. Então, a sugestão aqui que ele está me passando parece correta. Vamos ver só a condição aqui que está equivocada. Eu simplesmente tenho que fazer path patterns. E aí sim eu passo o value aqui dentro. Vou adicionar um asterisco aqui, porque aí qualquer coisa depois do barra vai dar match com essa rule aqui. E vou retornar o lb. Minimizar aqui e vamos começar a construir o nosso service. Vai ser igual a this.create ACS service. Eu vou passar a task definition, o cluster e o lb. Não sei ainda se eu vou precisar desses parâmetros, mas vamos descobrir juntos. Então, private create ECS service. Vou receber isso aqui, mas eu vou retornar um ECS service. Vou aceitar essa configuração por enquanto e retornar isso aqui. Daqui a pouco a gente verifica se está tudo certo. Mas eu vou começar criando o security group para o ECS service. Então, o name vai ser esse aqui mesmo. Eu vou ter as mesmas duas regras que eu fiz lá em cima. Então, vou só copiar aqui do load balancer. Copiar esse cara. Só que a diferença aqui vai ser porta 8080 ao invés da porta 80. E vamos renomear esses dois construtores aqui só para ECS. Vou minimizar isso aqui. Vamos ver aqui agora se o ECS service está certinho. Então, this.environment, cluster.rn. Eu vou adicionar aqui um propagate tags. Task definition, launch type é Fargate, tá certo. O network configuration que tá um pouquinho errado, isso aqui não é um array, é um objeto direto. E esse security group a gente vai passar o nosso security group que a gente criou aqui neste método. Assign public IP true e as subnets que a gente tem também. O load balancer também tá equivocado, não é load balancer ARN, é target group ARN, então eu não preciso receber o load balance, e sim o target group. Vamos corrigir aqui para lb target group. Deixa eu quebrar esse método aqui para a gente ver essa assinatura melhor. Target group aqui embaixo. Perfeito. Além disso, eu quero adicionar um deployment circuit breaker, enable true e rollback true. Então, se um deploy falhar, ele já vai fazer o rollback para mim automaticamente e o serviço não vai ficar fora do ar nunca. Então, aqui eu preciso passar o target group, na realidade. Eu não tenho o target group aqui, né? Então, no load balancer, vamos entrar aqui e vamos retornar o target group também. Na realidade, eu não preciso retornar esse load balancer em lugar nenhum. Então, eu vou devolver o target group e dizer que o método devolve o target group. Vou renomear isso aqui para create load balancer and get target group. E aqui em cima eu tenho o target group e aí eu passo para cá. Eu não vou precisar armazenar esse serviço.
Então eu vou apagar isso aqui pode se tornar então um void agora. Beleza, perfeito. Se tudo estiver funcionando, a nossa stack tem que criar todos os recursos necessários e a gente vai se preocupar depois só com DevOps. Ele está sugerindo algumas coisas aqui para marcar como read only. Então vamos fazer isso aqui, né? Read only. Então cdk-tf apply, ele deve levar um tempo aqui para aplicar isso aqui. Então ele vai adicionar 13 recursos aqui. Approve. Enquanto ele ainda está aplicando, vamos vir aqui do lado e vamos rodar um Docker Build para atualizar a imagem da nossa aplicação com as últimas modificações que a gente fez lá no Application Properties. Beleza, já buildou, então eu vou rodar agora Docker Push All Tags e já fez o push aqui da imagem mais recente. Beleza, terminou de rodar aqui, então vamos lá agora no console da AWS e vim aqui em ECS, Elastic Container Service. Eu já espero visualizar um cluster aqui, o cluster está subindo ainda. Dentro do cluster eu espero ter um serviço e dentro do serviço eu espero ter uma task. Então a task está aqui com dev container. E ele ainda está pendente, então vamos aguardar aqui a aplicação subir. A aplicação agora está running, se eu clicar aqui na task, eu posso vir aqui nos logs e eu consigo ver os logs lá da aplicação subindo. E vamos ver se a gente é capaz de chamar a nossa aplicação. Então vou vir aqui, pesquisar Load Balancer. Então está aqui embaixo, ó, Load Balancers. Eu espero ter um dev-lb, que é o que a gente acabou de criar. Posso copiar esse DNS aqui, vamos chamar ele diretamente aqui, /actuator/health. A nossa aplicação está de pé e respondendo com status up. Então eu vou copiar esse endpoint e vamos lá no Bruno, vamos aqui no Environments, Configure, vou selecionar a AWS e vou trocar esse valor aqui pelo novo DNS que a gente acabou de pegar. Vou salvar, trocar aqui o Environment para a AWS e vamos ver se eu já consigo criar um usuário. Bom, ele deu um errinho aqui, porque possivelmente a gente está dobrando essas aspas em algum lugar. Então vou tirar essas aspas de cá e de cá e vou rodar novamente o nosso Docker Build. Já buildou, vou rodar Docker Push. A imagem foi atualizada e aqui o que eu vou fazer, eu vou vir na nossa task e vou fazer um redeploy. Container Service, Cluster, vai no serviço, Update Service e aqui clica em Force New Deployment. Beleza, ele já completou o deployment, então vamos voltar lá no Bruno e vamos enviar de novo isso aqui. E agora ele me respondeu que o e-mail já existe porque eu já tinha criado isso aqui anteriormente, então vamos mandar agora um novo cara. Vou mandar aqui Petros de Melo e o e-mail vai ser petrosdemelo@gmail.com. Vou enviar aqui. Ele criou aqui, acabou de criar. Eu vou lá no console da AWS, vem aqui em DynamoDB, Explore Items, Dev e tá aqui Petros de Melo, direto do nosso endpoint vindo da AWS. Vamos tentar também criar uma autenticação aqui para Petros de Melo. Então, Petros de Melo, e-mail e password, authenticate, pare, em vez de e-mail é username, e ele gerou aqui uma autenticação. Bom, acabamos de subir toda a nossa infraestrutura na AWS e a gente vai para a última parte desse vídeo agora, que é criar a nossa pipeline no GitHub Actions, para que todo esse processo de deploy seja automatizado. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code, eu vou fechar tudinho aqui, e aqui dentro de GitHub Workflows, eu vou criar um arquivo pipeline.yaml. Eu vou dar um name para esse cara, vai ser pipeline dev. E eu vou dizer que no onPush branch main, ou seja, toda vez que eu subir a main, ele vai rodar essa pipeline automaticamente. Eu vou ter dois jobs. Eu vou ter o job de build e vou ter o job de deploy. O deploy dev needs build, mas vamos definir o build aqui primeiro. Então vou dar um name, vai ser build application, runs on Ubuntu latest, defaults run work directory, vai ser /API. Ou seja, ele vai clonar o repositório, mas vai rodar todos os comandos desse build de dentro da pastinha API. Steps, name, checkout code, uses action checkout, só que é o v4. Então ele vai fazer o checkout do código e aqui ele vai setar o Java. Name, setup, Java 21. Uses, actions, setup Java v4. Aqui eu preciso passar uns parâmetros. Então Java version 21, distribution, ter um min. Eu vou adicionar um outro step aqui de cache. Então name, cache dependencies. Uses, actions vai ser v4. Path, vou aceitar essa sugestão aqui, só vou tirar o /repository e também vou aceitar essa sugestão aqui. Tá faltando restore keys. Vamos abrir espaço aqui para ficar melhor. O próximo step aqui vai ser build with Maven, do jeito que ele está sugerindo. Run mvn. Próximo step aqui vai ser setup docker build.
uses é exatamente esse aqui, só que é na versão 3. E aqui no próximo step eu quero fazer o login lá no meu repositório. Então login ss repository uses docker login action v3. Aqui embaixo eu preciso passar alguns parameters, então vou aceitar essa sugestão aqui, só que o ss repository eu já vou passar direto o que a gente já tem. Então vou copiar aqui esse cara, se inscreve no canal. Beleza, a gente vai ter que criar essas credenciais, já a gente cria. Vamos fazer o build docker run docker build -t latest, mas além disso eu também quero passar um github.char, ou seja, eu vou subir a mesma imagem com duas tags. Por último, name push docker image, beleza? Só que eu preciso passar aqui all tags e remover aqui o latest. Aqui nesse segundo job, deploy dev, eu vou ter que criar uma nova task definition e eu preciso passar para o job qual é o template que ele vai utilizar. Então aqui embaixo eu vou colocar um name upload artifact. Vou aceitar essa sugestão dele aqui, só que a versão aqui é mais atualizada, é a versão 4. E vou passar a artifact e o path vai ser API task definition.json. A gente não tem esse arquivo ainda, né? Então eu vou criar ele aqui rapidinho. Vamos vir aqui em API, New File, Task Definition. E o que eu vou fazer, eu vou lá no meu console e vou copiar a Task Definition que a gente tem lá, que ele vai usar como template. Então, Task Definitions, vamos pegar esse aqui, Dev Task, Task1, pegar esse JSON aqui e vou copiar do jeito que ele está aqui, vou copiar para cá. Então ele sempre vai pegar essa Task Definition e vai colocar as informações por cima. Beleza, aqui no build dev eu vou colocar um name também, deploy application to dev, também roda no Ubuntu latest. Então steps, eu quero download artifact, vou colocar no path artifact também. Vou aceitar essa sugestão dele aqui, então setup AWS SSS, só vou chamar de AWS Credentials. E a versão aqui também é a versão 4. Name, update, task, definition. Uses. Essa sugestão aqui está certinha. Só preciso passar alguns parâmetros aqui. Essa sugestão aqui também está bem boa. Só vamos corrigir aqui algumas coisas. Em vez de task definition file, task definition template, vai ser só um task definition. Beleza? O nome do container não é esse aqui. O nome do container é dev container. A imagem é essa aqui, com o barra se inscreve no canal, e eu vou passar o git char por último. Isso aqui deve ser suficiente. Eu vou colocar o último step aqui, que é o deploy task definition to ACS servers. Vai usar, tá certinho essa sugestão aqui, só que é a versão 2, e o nome do cluster é dev cluster. O nome do service é dev service e wait for stability true. Eu acho que é isso aqui, acho que tá certinho. Eu vou enviar tudo isso aqui para... Pronto, já enviou. Vamos lá no GitHub. Repositories, vamos entrar aqui no repository que ainda está privado, mas vai estar público aí quando você ver. Clicar aqui em Actions e eu tenho aqui Pipeline Dev. Ele já está rodando, mas isso aqui vai dar erro porque a gente não configurou as credenciais, tá? E aí, para a gente ganhar tempo, eu vou configurar as mesmas credenciais que eu utilizei aqui na minha linha de comando local, mas não faça isso em produção. Crie um usuário só para o GitHub, utilizando o mínimo de permissões que o GitHub precisa para executar tudo isso aqui, beleza? Só para propósitos educacionais, a gente vai utilizar as mesmas credenciais. Então, eu vou vir aqui em Settings, Secrets and Variables, Actions, e vou criar um novo secret aqui. Vamos copiar o nome que a gente colocou lá, que é esse aqui, AWS Access Key ID. Vou colocar aqui e vou copiar das minhas credenciais locais, copiar esse valor, copiar agora o Access Key, também copiar das minhas credenciais. Já tenho as minhas credenciais configuradas, vamos vir aqui no Actions, ele já quebrou. Vamos ver aqui onde é que ele quebrou, só para a gente ter certeza, ele quebrou no Build Application. Então vamos ver o que é que ele já quebrou aqui, para a gente corrigir. E ele deu esse erro aqui porque ele está tentando capturar um segredo aqui que eu não enviei para ele ainda, que é aqui nessa linha que é no Application Properties. Então eu vou passar um segredo default, vamos pegar qualquer valor aqui no random, passar para cá e agora eu espero que esteja tudo funcionando. Então mvn clean install, beleza, deu certo. E outro erro que eu acabei de perceber aqui é que eu preciso passar também a task definition igual a esse valor aqui, que é o output do step anterior. Só que eu também preciso passar um ID para o step anterior, senão ele não vai conseguir identificar aqui, que é esse carinha de cá. ID task dev.
Preciso fazer outra correção aqui, que eu estou passando duas tags, mas eu só passei um "-t" aqui. Então no final aqui do latest, eu vou passar outro "-t". Outra correção também que eu preciso fazer aqui é que eu estou colocando o artefato dentro do path artefato. Então aqui na task definition eu tenho que passar o artifact barra task definition, senão ele não vai achar esse arquivo. Vamos acompanhar agora a execução do workflow. Está buildando a aplicação. Já buildou a aplicação e rodou os testes, levou aqui 23 segundos e agora está buildando o Docker Image. Já buildou o Docker, está enviando a imagem lá para o repositório. O repositório se inscreve no canal, fez o upload do artefato. Beleza, terminou aqui o Build Application Job. Vamos ver agora o Deploy. Ele já baixou aqui o artefato, fez a atualização da Task Definition e está fazendo o Deploy da Task Definition lá para o SCS. A gente inclusive pode clicar aqui e acompanhar esse deployment, o progresso desse deployment. Se eu vier aqui em deployments, eu posso ver que tem um deployment acontecendo na revisão 2, ele ainda está em 0%. Se eu vier aqui em task, eu estou vendo aqui que tem uma task pendente, porque ele ainda está executando lá. No momento que terminar aqui esse step, eu espero que esteja tudo certo aqui já no serviço. A gente pode ver aqui que a task com a task definition atualizada já está rodando. Ele possivelmente está só rodando o status check aqui. Quando o status check der ok, já aconteceu na realidade, ele já fez a substituição e a gente deve estar próximo de deploy a nova task definition para o SS Service. E beleza, tá aí, terminou, levou 4 minutinhos aí, e já completou o job. Nós temos a nossa pipeline aí automaticamente levando todo o nosso código atualizado para o SS Repository. Então, fazendo o último overview aqui na arquitetura, nós temos o nosso repositório, trigando a nossa pipeline do GitHub Actions, que assume as credenciais, que nesse caso aqui eu estou usando as mesmas que eu estou usando localmente, não faça isso em produção. A nossa pipeline atualiza aqui o SCR com a nova imagem e atualiza lá o SCS Fargate com a Task Definition. O serviço conversa com DynamoDB. Temos aqui o Secret Manager para salvar o segredo para o token. Todos os segredos que a gente colocou lá hard-coded não são utilizados neste ambiente. O Application Load Balancer é público e a gente consegue acessar ele diretamente. E temos o CloudWatch lá acompanhando. Então vamos fazer um último exercício aqui. Pegar esse ID e chamar o getById, ver se eu consigo capturar lá esse ID. Beleza, tá aqui. Petros de Melo, e-mail petrosdemelo@gmail.com. Isso, galera, esse vídeo deu muito trabalho. Olha, eu não sei se você percebeu, mas eu comecei num dia e terminei no outro. Tentei manter aqui o mesmo ambiente, com a mesma roupa, né? Comenta aí se você percebeu que comecei num dia e terminei no outro, mas também comenta aí e diz o que é que você gostou e o que você não gostou do vídeo. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os comandos que a gente utilizou nesse vídeo vai estar no readme do repositório e o repositório vai estar público também para você poder acessar, clonar, estudar, testar. E por último, me fala aí o que é que você teria feito diferente e o que é que você quer aprender em seguida. Beleza? Tamo junto, galera!